Boa tarde, sejam bem-vindos ao webinar sobre os estágios nas instituições da União Europeia. Meu nome é Ana Brandão e sou conselheira Euras. Antes de iniciarmos o webinar, vou-vos dar aqui algumas informações prévias relativamente ao funcionamento. Dado que temos um elevado número de participantes neste webinar, houve a necessidade de definir algumas regras para o bom funcionamento. Já num primeiro momento, estão desligados as vossas câmaras e microfones, de modo a evitar a sobrecarga da rede e permitir a fluidez da apresentação. No final, será dada a possibilidade para ligarem as câmaras e os microfones, caso queiram colocar questões. Contudo, a maior parte das vossas questões será respondida ao longo da apresentação, bem como depois do testemunho. No entanto, poderão ir colocando questões no chat ao longo da apresentação, nós vamos verificando e, se o que for possível, poderemos responder, entretanto. Se não, no final da apresentação, elas irão ser colocadas aos apresentadores e depois também será viabilizada a possibilidade de colocarem de viva voz. Para colocarem questões, será necessário colocarem a mão no ar, ativarem para identificarmos e ser ativada a possibilidade de ligarem o microfone. Se tiverem questões relacionadas com situações mais pessoais, solicitamos que deixem mesmo para o final da sessão, de modo a que nós consigamos, durante o período que está previsto para a sessão, tratar de todas as questões que são gerais e que serão úteis para todos e depois no final então ver algumas situações mais particulares. Outra questão importante é que esta sessão está a ser gravada e no final irão ser enviadas para todos os que se inscreveram neste webinar as apresentações e a própria gravação. A previsão é que seja enviado até ao final do mês de julho. E, sendo assim, passo ao Manuel para dar seguimento a este webinar. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos e todas. Calhar fazer aqui mais um compassinho de espera, mais um minuto, ver se, como estão a entrar agora, mais alguns candidatos, mais alguém que demonstrou interesse em participar neste webinar. Queria, antes de mais, agradecer a vossa presença. Quero também já começar a apresentar-vos o painel que vai estar neste webinar. O meu nome é Manuel Ferreira, sou técnico do Centro de Emprego, conselheiro Euros. A colega que deu aqui as regras para este webinar, colega Ana Brandão, também conselheira Euros. Temos também connosco Ana Margarida Silva, do Gabinete de Coordenação Nacional da Rede Euros, e o Bernardo, que está aqui em representação do CIES, Centro de Investigação Europeu Jacques Delors. Bernardo Cerro, que vai ser uma pessoa que vocês vão perceber, muito importante neste webinar, que vai responder a algumas questões que já foram colocadas previamente. Não menos importante também, vamos ter aqui o testemunho de alguém que está neste momento a passar por um processo de estágio no Bluebook, vai certamente enriquecer este webinar, vai, na primeira voz, partilhar convosco as suas experiências, as suas dificuldades, os seus sucessos, um pouco do que é estagiar numa instituição da União Europeia. Sem mais delongas, então, feita esta apresentação, não sei se disse o nome, mas vocês conseguem visualizar, é a Teresa Abreu. Dar-vos aqui a agenda para esta reunião. Vamos então começar por apresentar um bocadinho porque a importância, para já, as instituições europeias, apresentá-las um pouco, vão perceber que há muitas terminologias, muitos nomes, não vão retê-los a todos, obviamente não é esse o interesse também aqui. Iremos enviar esta informação toda condensada, iremos enviar-vos todos os materiais que estamos aqui a apresentar e que nós consideramos que são de suporte tanto para a resposta às vossas questões, como também materiais que vos servirão para efetuar as vossas candidaturas, se vocês assim o decidirem avançar. Vai ser partilhado aqui neste webinar e não tenham muita preocupação em perceber e apontar. O importa é estarem focados nas apresentações. Nós depois enviar-vos-emos esses materiais no final. Ao fim de apresentarmos um pouco estas instituições, vamos falar então de um dos estágios centrais, os Bluebook, pela Comissão Europeia e agências de execução. Para além dos Bluebook, de falarmos destes estágios, quais são as condições de acesso, tudo o que questões que vocês nos deixaram como preocupações para verem respondidas neste webinar, iremos certamente explicar-vos. Vamos também abordar outros programas e outras oportunidades de estágio e de emprego também existentes, nomeadamente o programa Cícero, que é um programa de estágio do Comitê das Regiões Europeu, estágio de longa duração pelo SES, do Comitê Económico e Social Europeu,
do Tribunal de Justiça da União Europeia, no âmbito também dos estágios concílio do Conselho da União Europeia. Vamos aqui, durante estas apresentações, e dar-vos um bocadinho quais são as regras e o que é importante vocês reterem. Iremos fazer aqui algumas interrupções para vocês colocarem uma questão ou outra, ou fazemos aqui uma súmula, dado que são muitas siglas, como disse, muitas terminologias para o efeito. Vamos, no final desta apresentação, ter então a Teresa connosco, que vai então Já está partilhar aqui um bocadinho. connosco. Já chegou, entretanto, que chegou agora mesmo. Olá, Teresa, aproveito para também cumprimentar-te. Boa tarde. E no final, conforme a minha colega Ana Brandão disse, e muito bem, vamos ter aqui um período onde nós vamos, de certa forma, perceber se existe uma outra questão que nós possamos aqui ajudar, uma outra dúvida que tenha ficado por responder para o efeito. Tá bem? Posto isto, queria, de uma forma também muito breve, apresentar a rede EURES. Para quem ainda não ouviu falar, ou para quem já ouviu, a EURES, ou European Employment Services, é a rede europeia de serviços de emprego e foi lançada pela Comissão Europeia em 1994, ou seja, já há mais de 30 anos, há 32 anos. Esta rede é coordenada pela ELA, European Labour Authority, ou Autoridade Europeia para o Trabalho. O que é que visa esta rede? É uma rede principalmente de cooperação de serviços de emprego, essencialmente públicos, mas também engloba aqui privados, tais como agências privadas de colocação, e esta rede de cooperação engloba também outras organizações a nível europeu, nomeadamente associações empresariais e sindicais, municipais, entre outras. Todas elas têm aqui uma responsabilidade partilhada que é interesses e foco no mercado de trabalho e nas suas relações. Como vocês sabem, a livre circulação de cidadãos na União Europeia e no espaço económico europeu é um dos direitos de cidadania europeia. Ou seja, a rede EURES visa aqui, o âmbito da intervenção é facilitar esta mobilidade de trabalhadores, seja apoiar candidatos que equacionam trabalhar noutro país, seja também possibilitar aos empregadores recrutar trabalhadores no espaço económico europeu. Esta rede opera em 31 países, sendo que 27 deles são Estados-membros da União Europeia. Acrescenta-se aqui a Noruega, Liechtenstein e a Islândia, do Espaço Económico Europeu, e a Suíça. Em Portugal, importante também deixar esta nota, esta rede EURES está integrada nos serviços do IFP, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e engloba também Portugal Continental e Ilhas, seja a Direção Regional da Qualificação Profissional de Emprego dos Açores, como também o Instituto do Emprego da Madeira. Isto tudo, esta coordenação destes serviços é assegurada pelo Gabinete Nacional de Coordenação, que está sediado nos serviços centrais do IFP. Avançando um bocadinho, falei aqui que são os cidadãos europeus, falei aqui um pouco do que é a missão. Agora, quais são os destinatários? Quem é que são o alvo da rede EURES? São principalmente cidadãos europeus, sejam os candidatos a emprego ou empregadores. Quando falamos de candidatos, referimos a cidadãos com nacionalidade dos países da União Europeia, Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça, obviamente, seja qual for a situação face ao emprego. Qualquer nível de qualificação, desde que tenha uma qualificação mais baixa até uma qualificação superior, são alvos, são o nosso público com quem nós trabalhamos. Falando da parte dos empregadores, também estas empresas, qualquer empresa que tenha presença registada num destes países, de todos os setores de atividade e que procuram aqui os perfis profissionais que necessitam, são também um pouco do nosso âmbito de foco aqui na rede EURES. Todos podem usufruir dos nossos serviços de informação, de aconselhamento. É um serviço, a rede EURES é um serviço gratuito e dentro desses serviços que nós prestamos, seja eles de informação, de orientação, o caso destes em parceria com o CIEG, webinars, onde nós apresentamos aqui algumas oportunidades que estão em vigor na União Europeia. Esses nossos serviços são, maioritariamente, de informação, onde nós abordamos a situação atual, tendências de mercado, saberem um pouco, se tiverem um projeto de mobilidade, as condições de vida e trabalho nos países da União Europeia, nomeadamente também os programas que existem relativamente à mobilidade, quer também o reconhecimento académico e profissional. Na parte do aconselhamento, temos aqui inputs que damos nos projetos de mobilidade, orientamos as candidaturas, falamos um pouco sobre a importância dos CVs e das cartas de apresentação. No recrutamento, apoiamos na preparação da candidatura, currículo e outros tais, nomeadamente feiras de emprego também, e outros eventos. Temos também os apoios à mobilidade para quem se quer deslocar ou se quer relocalizar. Tá bem? Onde é que nos podem encontrar? Estamos disponíveis no site eures.europa.eu. Em Portugal, na página do IFP, temos também o nosso sítio ifp.pt EURES, no separador EURES. Na Europa somos cerca de 1000 conselheiros, 40 em Portugal continental e ilhas. A nossa função é apoiar aqui projetos de mobilidade. Estamos também presentes nas redes sociais e temos alguns eventos
que podem ser interessantes no futuro, nomeadamente no dia 20 de outubro vamos ter o Boost Your Career with Euros, que é um evento na área tecnológica, e no dia 20 de novembro viremos ter também o evento do Work in Portugal. Estamos bastante muito mais, deixar-vos também aqui como é que podem chegar até nós, através do nosso Linktree, onde podem visitar o portal, contactar um conselheiro Euros, contactar-nos através de chat nos dias específicos, pedir aconselhamento online e saber mais sobre os apoios à mobilidade na rede Euros. Não vos quero passar muito mais, é importante saberem o que é a rede Euros. Muito bem, e passar agora a palavra ao Bernardo, que vai então começar-vos a dar aqui uma panorâmica acerca dos estágios e as suas características, que é o foco aqui do nosso webinar de hoje. Obrigado, Manuel. Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Bernardo Serra, sou do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Eu gostava de agradecer à Ana Margarida Silva e à sua equipa do IFP a possibilidade de realizar este webinar. E, portanto, hoje vamos falar-vos sobre uma carreira na União Europeia e, sobretudo, os estágios na União Europeia, principalmente o estágio que abriu ontem, o Blue Book. Mas, para isso, gostava de fazer-vos uma pequena introdução sobre o que é trabalhar na União Europeia. Ora bem, trabalhar na União Europeia é de facto ter um desenvolvimento pessoal e profissional específico, contribuir para o futuro da Europa, da construção do projeto europeu, é trabalhar num ambiente internacional, ou seja, são 27 Estados-membros. Estava então a dizer, a tentar transmitir-vos o que é trabalhar para a União Europeia, trabalhar na União Europeia. É trabalhar então num ambiente internacional, 27 Estados-membros, 27 culturas diferentes. É também ter uma remuneração atrativa, uma remuneração e benefícios atrativos. É trabalhar num ambiente em que é valorizada a diversidade, a inclusão, a igualdade. E, claro, é viver, sobretudo, em Bruxelas e no Luxemburgo e também em outras cidades da União Europeia. Os perfis pretendidos para trabalhar na União Europeia vão um leque enorme, desde a comunicação, à economia, ao direito, recursos humanos, pessoal de apoio, línguas e tradução, portanto, muitas áreas do leque de conhecimentos vasto, muito vasto, de funcionários que trabalham para a União Europeia. Então, que tipos de oportunidades existem na União Europeia? Eu vou-vos apresentar estágios, empregos e bolsas. Queria começar primeiro, muito rapidamente, por vos apresentar os empregos. Não é a parte mais interessante para o webinar de hoje, mas muito rapidamente o que é uma carreira na União Europeia. Ora, as carreiras da União Europeia estão divididas em 3 categorias de funcionários, muito ao estilo da administração pública portuguesa, em que há os técnicos superiores, os assistentes técnicos e os assistentes operacionais. Na União Europeia há os administradores AD, que seria o equivalente aos nossos técnicos superiores, os assistentes e os escriturários. Ora, o administrador, o que é? O administrador tem funções de maior responsabilidade. São pessoas que têm que ter licenciatura ao nível superior e elaboram diversos documentos complexos, de um grau de complexidade bastante exigente, e chegam a níveis de direção intermédia e direção superior. Os assistentes têm funções mais técnicas, prestam um apoio no funcionamento das instituições europeias e começam no nível AST 1 até ao 3, mas normalmente iniciam-se no AST 3 até ao AST 11. O nível salarial. E por último, os escriturários, que têm funções de apoio no escritório ou funções técnicas, têm uma tabela de remuneração um pouquinho diferente, começam no AST SC1 até ao AST 6, nível 6. Isto para vos dizer então, aqui está a tabela remuneratória neste momento atualizada. Como podem ver, o AST 1 inicia-se no 3.754 euros, isto é para os escriturários e alguns assistentes. O nível de administrador, portanto, quem é licenciado, a sua tabela remuneratória inicia nos 6.152 euros e vai até aos 25.986 euros. Isto é para a senhora von der Leyen e para o Dr. António Costa. Onde podem encontrar oportunidades de empregos na União Europeia, podem encontrar no portal Eurocid ou também no portal EPSO do Serviço Europeu de Seleção de Pessoal. Avançando então para os estágios. Os estágios, neste momento está aberto, a Comissão Europeia abriu ontem o estágio Blue Book. O Blue Book é o mais famoso e o maior estágio de todas as instituições e organismos da União Europeia. São 1000 vagas cada vez que abre 2 vezes por ano. Quem pode concorrer ao Blue Book? Ora bem, quem pode concorrer ao Blue Book são nacionais de um Estado-membro da União Europeia, tem que ter nacionalidade de um Estado-membro da União Europeia. No entanto,
podem ser nacionais de Estados terceiros, em um número muito limitado, porque depende da direção-geral para onde são aceitos esses nacionais de Estados terceiros, e são pessoas que são recrutadas por necessidades específicas dessas direções. Já mostro um pouco à frente quais são as direções que recrutam pessoal de Estados terceiros. Tem que ter bons conhecimentos de línguas, tem que ter pelo menos 2 línguas, o inglês, o francês ou o alemão, e uma outra segunda língua. Ou seja, a pessoa tem que ter um nível de C1 de inglês, francês ou alemão, e depois a segunda língua, no caso dos portugueses, será o português, e no caso de outras nacionalidades, que seja uma língua da União Europeia. Os candidatos têm que ter concluído o primeiro ciclo de ensino superior, ou seja, uma licenciatura, embora este ano já exista a possibilidade de pessoas que tenham um nível de educação e formação profissional concluído poderem também apresentar a sua candidatura a este programa de estágios do Blue Book. E tem que ser pessoas que não tenham feito mais do que 6 semanas de estágio numa instituição, organismo da União Europeia. Então, aqui tem as direções gerais, esta aqui, a coluna do lado esquerdo, são as únicas que aceitam candidatos de países terceiros da União Europeia, ou seja, pessoas que tenham nacionalidade de países terceiros, países que não fazem parte dos 27 Estados-membros da União Europeia. Então, que tipos de estágio existe no Blue Book, no programa Blue Book? Existe o estágio administrativo, um estágio na administração, proporciona experiência na gestão e no apoio das funções organizacionais e execução de tarefas. É o estágio Admin UG, que é University Degree. O estágio administrativo também do Admin VET, que é o Vocational Educational Training, que é o estágio para quem tem um nível de educação e formação profissional. Neste estágio, o Blue Book abriu cerca de 200 vagas para estes candidatos. E também o estágio da tradução. O estágio de tradução é na Direção-Geral de Tradução, é a tradução de documentos para a língua materna do estagiário. Portanto, nesta parte da tradução, o candidato tem que ter uma licenciatura em tradução, tem que ter um nível C2 de inglês, francês ou alemão e tem que ter alguma experiência na tradução de documentos, porque vai fazer tradução de legislação e de relatórios, correspondência, etc. O calendário, ou seja, quanto tempo é que isto vai demorar? Quais são as datas para este programa do Blue Book? Bem, normalmente isto é para recrutar para o estágio iniciar em março de 2027. Neste momento estão abertas a fase de candidaturas, que termina a 4 de setembro às 10 da manhã de Bruxelas, ou seja, 9 da manhã de Lisboa. É importante não deixar para o último dia a vossa candidatura. Depois passa uma fase de pré-seleção entre setembro e outubro. Esta fase é uma fase de menor comunicação entre o candidato e a comissão. Depois passa a fase de seleção, que será de novembro a dezembro, e então sim, em março, iniciará o estágio. Como e onde concorrer? Portanto, a primeira fase, a primeira coisa que o candidato deve fazer é ler atentamente o aviso do concurso. Leiam tudo até ao fim, leiam com alguém, ponham a inteligência artificial a ler por vocês e ouçam o que está lá escrito, porque é fundamental ler todo o aviso do concurso. Verificar e preencher todos os critérios de admissão. Como já disse também, o prazo termina a 4 de setembro e não deixar para o último dia, ou seja, não deixem para o dia 4 de setembro para fazerem a vossa candidatura. O primeiro passo para a vossa candidatura é criar um EU-Login. O EU-Login é um serviço de autenticação da Comissão Europeia. É fundamental que quem estiver interessado em concorrer ao Blue Book vá ao portal do EU-Login, faça todos os passos de criação do EU-Login, tem que fazer depois o download da aplicação para o vosso telemóvel, enfim, todo o processo, e depois têm que aceder ao formulário através do EU-Login. Uma vez o EU-Login feito, acedem ao formulário. O formulário é um formulário que vocês devem, eu diria, recomendaria que fizessem um rascunho do formulário antes de o preencher, ok? Porque depois aquilo não dá para fazer copy-paste daquilo que vocês fizeram. Portanto, é importante copiarem o formulário para um documento Word ou Notepad ou qualquer coisa assim e fazerem um rascunho para não se enganarem. Podem se candidatar a Admin UG, a Admin VET ou à parte de TRA ou DGT de tradução. Devem seguir as instruções de todas as secções. Isto aqui é um print screen de como fazer a candidatura.
E depois de então enviar a candidatura, só pode ser enviada uma vez a candidatura. Aqui podem ver que neste print screen vocês podem selecionar qual a modalidade que querem concorrer, se é o Admin UG, se é o Admin VET, se é o TRA, e ao selecionarem isso, depois entram então no processo do formulário, de preenchimento do formulário. Todos os documentos comprovativos têm que ser enviados num PDF único, okay? Comprovativos do vosso nível de educação, dos conhecimentos linguísticos que têm, a vossa identidade e qualquer outra experiência e competências que declarem no formulário. Portanto, todos os cursos de formação, cursos de língua que tenham, devem juntar tudo isso que declararam no formulário num único PDF. Portanto, para fazer a vossa candidatura as regras gerais para carregar documentos, claro, os vossos dados pessoais, devem seguir a ordem indicada, colocar cópias legíveis dos vossos documentos e os e-mails não serão aceitos como prova, ok? Muita gente pensa que enviar um e-mail está feito como prova, não é. Tem que seguir as regras através do formulário. Depois enviar os vossos dados pessoais, o nível de educação que têm, se são licenciados, se têm mestrado, se têm doutoramento, enviar toda essa informação. Enviar o vosso CV com experiência profissional no país de origem e a experiência internacional que tenham feito num país estrangeiro. Por exemplo, quem tenha feito um programa Erasmus durante a licenciatura ou mestrado poderá e deve colocar essa informação. E depois, claro, o nível de língua. Nunca esquecer o nível de língua, o certificado de língua. Para o Admin VET basta o B2, o nível B2 de inglês, francês ou alemão. Para o Admin UI e para o Admin UG pode ser o C1, para o tradução tem que ser mesmo o nível C2 de inglês, francês ou alemão. Quarto passo é o envio da candidatura. Devem rever cuidadosamente toda a vossa candidatura. Não serão aceitos documentos adicionais nem correções, portanto só podem enviar uma vez. A candidatura é avaliada com base nas informações que vocês enviarem e se precisarem de apoio técnico, atenção que o apoio técnico pode demorar 3 dias úteis a responder. Portanto, nunca deixem a vossa candidatura para o último dia. Por fim, o que é que se pretende com a vossa candidatura? Que aspectos vão analisar e avaliar na vossa candidatura? Vão avaliar o vosso perfil académico, que tipo de perfil académico tem, se tem licenciatura, se tem mestrado, se tem alguns cursos de formação, a vossa competência linguística, a relevância das experiências profissionais para o sítio onde estão a candidatar-se, se fizeram alguma mobilidade internacional, neste caso o programa Erasmus ou outros programas internacionais de mobilidade também são válidos, não é só o Erasmus. As competências que têm em tecnologias de informação, atenção que competências TIC não é saber mexer no Instagram ou no Facebook ou no WhatsApp, não. As competências é vocês saberem utilizar uma aplicação como o Word ou o Excel ou o PowerPoint e saber tirar o máximo de partido dessa aplicação. E também saberem fazer uma pesquisa aprofundada nas plataformas de internet, de pesquisa de internet. Uma área de conhecimento rara, isto é o quê? Quando me perguntam o que é, eu respondo sempre a minha experiência. Eu, por exemplo, tenho um curso profissional, um curso de especialização em religião e cultura islâmica. Fiz durante a minha licenciatura e isso é uma área de competência rara, é interessante para quem está a recrutar e quem está a avaliar a minha candidatura, verificar isso e, portanto, isso vai-vos colocar vai-vos diferenciar de todos os outros que têm a vossa licenciatura ou que são da vossa área. E depois, claro, uma boa carta de motivação e uma carta de acompanhamento, isto já na fase do Virtual Blue Book, a fase depois da vossa candidatura ser aceita, então vocês irão preencher uma carta de motivação e uma carta de acompanhamento. Uma carta de motivação é uma carta geral, que vocês explicam porque é que concorrem para o Blue Book, a carta de acompanhamento será uma carta direcionada, da vossa parte direcionada para uma determinada direção geral específica para onde vocês concorrerem. Portanto, as várias fases, portanto, neste momento estamos na fase de abertura, a fase de abertura de candidaturas, depois passa para a apresentação das candidaturas, que é a fase quando vocês terminam e enviam a vossa candidatura, e a fase da avaliação, que foi aquela que vimos agora mesmo, e a verificação da vossa candidatura, se são elegíveis. Então passam então para o Virtual Blue Book, onde vão ter que fazer a carta de motivação e a carta de acompanhamento. Então, depois passam para uma fase de seleção, onde vão ser selecionados pelas direções gerais, para verificar, a vossa candidatura será para as direções gerais que vocês candidataram, e eles lá fazem a vossa verificação. Passam para o Virtual Blue Book,
ou livro azul virtual, onde será avaliada a vossa carta de motivação e a vossa carta de acompanhamento, e depois serão selecionados para uma entrevista. Portanto, as cartas de motivação, como vos disse, é uma carta, em regra geral, com mínimo de 500 caracteres e máximo de 1500. Explica o vosso interesse geral para participarem no Blue Book, no estágio do Blue Book. Já as cartas de acompanhamento é uma carta que apresenta, é uma carta vossa a apresentar-vos porque que vocês, o vosso perfil é o mais indicado para aquela direção-geral que se estão a candidatar. Portanto, é muito importante vocês fazerem estas duas cartas. Eu não recomendo que peçam à inteligência artificial para fazer isto, porque depois saem padrões muito iguais e dá para perceber que a carta é feita por inteligência artificial. Devem fazer mesmo partindo da vossa parte. Portanto, vocês têm que realmente explicar porque que o vosso perfil é o mais indicado para aquela determinada direção. Quanto tempo é que isto demora? Em princípio demora cerca de 4 meses. Como já tínhamos visto há bocado, do mês de setembro e outubro são os meses de recepção das candidaturas e de organização das candidaturas. Novembro e dezembro é o mês de seleção das candidaturas. Portanto, em princípio, contem com 4 meses para receberem uma resposta. Se forem selecionados, então, parabéns, vão passar para uma série de situações de processos administrativos até chegarem ao estágio. O estágio o que é? O estágio dá-vos um subsídio de subsistência de 1.572 euros, é o que está previsto para Bruxelas, para quem vai estagiar em Bruxelas. Quem poderá estagiar em Lisboa terá uma atualização, cerca de 92% deste valor. Recebem também um subsídio de deslocação e também outras questões financeiras que possam ter. Têm de ter o cartão europeu de seguro-doença, a conta bancária pode ser a vossa conta bancária portuguesa, terão que procurar alojamento e terão outras modalidades de trabalho. Dentro do Blue Book, no final, podem ser selecionados para o Programa de Jovens Profissionais, o JPP. Cerca de 70 candidatos serão selecionados para o estágio JPP. O que é isto? É ficar mais um tempo na comissão e depois poderá ser-vos atribuído um contrato de agente temporário por 3 anos. Dicas. Portanto, a minha recomendação é vocês lerem e relerem o anúncio de estágio. É o mais importante. Como vos disse, ponham a inteligência artificial a ler para vocês, ouçam isso, leiam com um colega, com um amigo. É muito importante ler tudo até ao fim. Devem ter então a conta e o login, o mais depressa possível, para terem a password de acesso. Devem criar uma conta no portal também, para fazer o vosso formulário. Devem reunir todos os comprovativos necessários, portanto os vossos diplomas de licenciatura, de mestrado, curso de especialização, línguas, etc. Fazer um currículo. Recomendamos o currículo Europass, mas podem fazer outro currículo. Nunca fazer copy-paste dos formulários, como vos disse, aquilo depois, se vocês copiarem do Word e colocarem no PDF ou no formulário em linha, pode desformatar e quando vão submeter, pode faltar informação. Ser conciso e estruturado nas vossas ideias. Referir que têm conhecimentos da União Europeia e dos assuntos europeus. Revelar que são uma mais-valia para a instituição. É importante também isso. Estudar o serviço ou o departamento ou a direção-geral para onde se vão candidatar, para perceberem se é de facto se o vosso perfil é adequado àquela direção-geral e perceber no que é que ela trabalha, para poderem adequar, para poderem ajustar o vosso CV, a vossa carta de motivação, a vossa carta de acompanhamento àquela direção-geral, o serviço, e conhecer os documentos oficiais desse serviço, para vocês utilizarem palavras-chave desse serviço. Devem preencher o formulário de inscrição, como vos disse, através de um rascunho. Devem reunir toda a documentação necessária, então aí sim o cartão de cidadão, o passaporte, os diplomas universitários que tenham, os comprovativos de programas de intercâmbio, pode ser o Erasmus, pode ser outros programas de intercâmbio internacionais, o certificado de formação técnica profissional que tenham, as competências linguísticas, não é? Verificar o nível de língua exigido para o estágio, preparar o certificado de língua exigido, praticar as línguas, podem praticar línguas ouvindo músicas, vendo filmes sem legendas, não é? Lendo jornais e revistas da língua estrangeira que escolherem, mas se não for selecionado, não desistam, tentam outra vez,
grande parte das pessoas tenta sempre uma segunda vez e é selecionado posteriormente. E há mais estágios para além do Blue Book. Eu agora fazia uma pequena pausa, um pequeno intervalo para algumas questões que possam existir. Intervalo, mas não é para se irem embora, ok? Sim. Nós temos aqui algumas questões que foram sendo colocadas no chat e que eu ia tentar aqui sistematizar para ver se o Bernardo nos consegue ajudar com uma resposta um bocadinho mais clara. Uma das perguntas que foi colocada é se línguas não europeias podem ser valorizadas. Não. As línguas são... O exigido é 2 línguas oficiais da União Europeia, das 24 línguas oficiais da União Europeia. Sendo que dessas 2 línguas, uma tem que ser inglês, francês ou alemão. Isto é, se a pessoa, por exemplo, tem os pais franceses e a língua materna é francesa, terá que ter o francês como língua materna, mas depois tem que selecionar uma outra língua, tem que ter o português, tem que ter um C1 de português, por exemplo. Se a pessoa, mais provável é serem portugueses, cuja língua materna é o português, tem que ter então, neste caso, se for para o admin VET, o B2 de inglês, ou de francês, ou de alemão. Se for o admin UG, será o nível C1, se for o tradução, será o nível C2 destas línguas. Portanto, línguas não europeias não são valorizadas. Bem, podem ser valorizadas... Não nesses não é? Sim, exato. Podem ser valorizadas numa competência específica, não é? Uma competência rara, mas sim, como eventualmente, como o estágio não. for nas relações externas, se for no serviço de ação externa ou eventualmente Sim. Mas isto na cooperação. depois... Exatamente. Era o que, se me permitirem, era o que eu ia dizer. Eu acho que o Bernardo tem razão, na candidatura não tem grande valor, mas depois aqui, na parte em que as equipas estão a avaliar os vossos CVs, ter muitos conhecimentos de línguas é claramente uma coisa que é bastante valorizada. Era só para dar essa perspectiva. É uma competência um bocadinho diferente, não é? A Teresa. É a Teresa que está a responder, já agora vou pôr aqui a Teresa também no ecrã. Ok. É assim, nós pedimos também depois para guardarem mais algumas questões para o final, mas eu vou tentar colocar as que já estavam aqui identificadas. Depois, outra questão em relação aos documentos que são, portanto, os comprovativos que são anexos à candidatura, os tais que deverão aparecer num documento único PDF, se devem ser traduzidos ou se podem ser colocados em português? Os documentos podem ser colocados em português, sim. Não há nada que indica que o documento tem que ser numa língua inglesa ou francesa ou alemão. Porque o português é uma língua oficial da União Europeia. Porque o português é uma língua também. oficial, sim. Portanto, a questão não há, aqui não vão ter sim, que estar... mas é importante que seja numa língua oficial da União Europeia, porque há pessoas que têm, de facto, licenciaturas tiradas na Ucrânia ou na Rússia ou na China, e esses documentos têm que estar numa língua oficial da União Europeia, têm que estar traduzidos para uma língua oficial da União Europeia. Sim. Pronto, mas aí será, não sei se era o caso, penso que não seria. Depois também era aqui colocada uma questão a propósito da inclusão de links, ou seja, nos CVs às vezes as pessoas têm tendência para colocar links para os ditos comprovativos e se calhar de documentos que estão num OneDrive ou uma coisa parecida. Sim. Não, os documentos têm que ir, todos os documentos referidos no formulário, que o candidato refere que tem que enviá-los juntamente em PDF, ou seja, num PDF único. Hiperligação não é admissível. Exatamente. E aqui, em relação à área de competência específica, se calhar voltamos mais a esta questão no final, porque a área de competência específica, eu acho que me perdi um bocadinho em relação ao que era a questão, vamos só aqui a outra que era... da psicologia, posso ajudar. Era aqui uma situação de alguém da psicologia que não fez o estágio da ordem e isso nem era só de psicologia, acho que também do direito também houve uma pergunta a propósito disso, sim. Ou seja, vamos imaginar que não está inscrito pessoas, na ordem. Exato, concluíram o mestrado, concluíram a licenciatura, mas no âmbito da sua área profissional habitualmente é necessário um estágio para habilitar ao exercício da função, mas para estes estágios não é necessário ter esse estágio das ordens concluído, correto? Não é necessário estar inscrito numa ordem profissional para candidatar-se ao Blue Book. Tem que ter, de facto, o curso concluído no momento de início do estágio. E isso também se aplica ao CET, que também era outra pergunta que estava aqui, ou seja, cursos de formação profissional também. Tem que estar concluído, o curso de formação profissional tem que estar concluído sempre. Portanto, quer dizer, a ideia não é fazer o estágio lá, mas esse estágio não vai poder ser feito lá. E se os estágios curriculares não se enquadram no âmbito do programa Blue Book. Exato.
Isto é um estágio profissional, não é um estágio curricular. Exatamente. Depois aqui, penso que houve aqui uma questão também que não ficou totalmente clara para os participantes, que tinha a ver com a diferença entre carta de motivação, carta de acompanhamento, carta de apresentação. Sim, a carta de motivação é uma carta enviada para... é uma carta que acompanha de uma forma geral porque é que o candidato se candidata ao Blue Book. A de acompanhamento é indicada porque é que o perfil do candidato é mais adequado para determinada direção geral. Portanto, já é na fase em que se escolhem as entidades. É na fase posterior, sim, na fase do Blue Book virtual. Ok. Haveria aqui, eu vou pedir aos participantes que tenham paciência, porque de facto vocês colocam todas as vossas questões e é compreensível, mas vamos guardar algumas questões também para a parte final das perguntas e respostas. Há aqui uma questão que é recorrente e por isso eu se calhar insistiria talvez um bocadinho mais nela, que tem a ver com a questão dos comprovativos dos níveis de língua. Pronto, há aqui um dos participantes que fez o mestrado todo em inglês e inclusive é a tese. Eu penso que o Bernardo nos falará também numa página ou num documento onde é possível aferir todo o tipo de comprovativos que são aceitos em relação aos níveis de língua. E nós disponibilizaremos esse link, Bernardo, que podia que confirmasses, desculpa lá. Sim, mas eu neste momento não tenho aqui o link comigo, eu posso disponibilizar a quem tiver interesse por e-mail, com certeza que sim, mas digo já que o nível de língua exigido tem que estar definido que tem um nível B2, C1 ou C2. Portanto, mínimo B2. B2 Exato. para os cursos de Educação e Formação Profissional, C1 para os cursos University Graduate, portanto para quem tem licenciaturas, e C2 para o curso de tradução. Exatamente. A questão aqui é perceber, muitas vezes, quando tem equivalência, desculpa interromper, Tana, como é que eles conseguem, ou seja, como é que os candidatos conseguem, às vezes tendo uma ou outra cadeira, uma equivalência, como é que eles conseguem chegar a esses níveis, estás a dizer, Bernardo? Julgo que é mais esta questão aí, mais operacional. Sim. Mas essa é uma questão recorrente em outros webinars anteriores também e efetivamente aquilo que se passa é que essa listagem que o Bernardo depois disponibilizará e eu se calhar Bernardo sugeria, porque é de facto uma questão que vai sempre surgir, temos sempre muitas perguntas sobre isto e cada um fez à sua maneira, não é? Há a pessoa que até nasceu, inclusivamente às vezes os nativos de uma determinada língua perguntam se têm que apresentar um comprovativo de ter o nível nativo, é óbvio que não, mas se calhar eu sugeria mesmo que incluíssemos no pacote de informação a enviar a posteriori também com a apresentação. Sim, claro que sim, claro que sim. Está bem? Eu posso dizer-vos que o que nós vimos muitas vezes é, para o nível de língua inglês, existem os exames de TOEFL e de IELTS. Também sabemos que a Aliança Francesa em Lisboa também atribui nível de língua francesa, portanto o candidato deve procurar um certificado desses. Assim, agora, determinados cursos específicos que tenham, lá está, uma tese de mestrado toda em inglês, se isso atribui um nível de língua, terei que investigar e depois enviamos a resposta por e-mail, sim. Exato. Não sei se me estou aqui a esquecer de alguma pergunta um bocadinho mais específica em relação a isto, porque se calhar avançaríamos, que muitas das questões têm a ver também de facto com os documentos comprovativos de experiência profissional são exatamente o quê? Enviou uma cópia do contrato, como é que se pode comprovar a experiência profissional? Isto é uma coisa que em Portugal não é assim tão prática, não é? Exato. Enfim, se conseguir ter uma declaração das várias entidades profissionais por onde passou, a explicar as tarefas que desenvolveu, que desempenhou, isso é o ideal, não é? Se não, acompanhar no CV que teve, definir, designar, explicar no CV quais as tarefas que teve e algo que comprove que esteve realmente em determinada empresa ou em determinado sítio, fez um determinado estágio e, portanto, adicionar esse comprovativo, que acho relevante, não é? Esse comprovativo para a candidatura, ou PDF da apresentação da candidatura, sim. Há aqui também uma questão a propósito das questões do alojamento, se somos nós que temos que arranjar casa e pagar ou se existem ajudas e qual o valor isso eu acho que a Teresa teria depois mais... vai abordar. A Teresa vai explicar isso. Depois. Eu ia acrescentar só uma coisa à última pergunta, à questão dos certificados, porque isto é bastante importante, porque leva à exclusão de imensa gente, que é a única
coisa que é importante estar em qualquer tipo de certificação de experiência profissional é as datas. É super importante dizer exatamente quando é que começou e quando é que acabou. Depois, se não disser as tarefas, não é especialmente grave. As minhas declarações, no fundo, diziam a Teresa Tavares de Abreu esteve a exercer um estágio ou uma atividade qualquer profissional na nossa empresa entre X e X. Essa é a informação que é essencial que esteja nos certificados, porque é o que eles querem verificar se realmente o que vocês dizem no CV tem maneira de comprovar que é verdade. Certíssimo. E em relação às questões de alojamento, falaremos talvez um bocadinho mais à frente. Talvez, se calhar, para depois darmos a Teresa é a pessoa mais indicada para falar sobre o alojamento. Acho que ela vai falar depois. Falamos quando a Teresa falar no seu testemunho e depois também partilhar um bocadinho convosco sobre isso, mas à partida, pois que à partida serão vocês, mas que têm que encontrar o alojamento, mas há obviamente alguns grupos de apoio e algumas coisas que depois poderão utilizar. Vamos se calhar combinar que vamos deixar agora em stand-by as vossas questões, não estão esquecidas, vamos voltar a algumas delas mais na fase final e vocês poderão colocá-las também de viva voz para darmos continuidade, porque o Bernardo ainda tem mais uns quantos estágios para falar, para vos apresentar e depois temos o testemunho da Teresa, está bem? E já agora só responder à Diana, depois começámos por falar de facto de emprego e de oportunidades de emprego e falámos de 6.000 euros, mas esses salários são salários, não são bolsas, e estamos a falar de uma tabela salarial para emprego. Portanto, será aquilo que pode vir a ocorrer depois de vocês terem um estágio ou já numa fase mais avançada da vossa carreira profissional. Não agora, ok? Agora os estágios andam à volta dos 1.500, por aí. Pronto. É um bocadinho mais só para ficarem já um bocadinho com a ideia mais arrumada. Bernardo, força. Então, vou continuar. Espero que continuem a ver aqui a minha apresentação. Sim. Mais estágios. Hoje abriu o estágio no Conselho da União Europeia. É um estágio bastante importante, embora mais pequeno que o Blue Book. É um estágio que abre 110 vagas por ano, abre 2 vezes por ano, portanto, estas 110 vagas é dividida em 2 sessões. O estágio é em Bruxelas, no Conselho da União Europeia. Neste momento está aberta a candidatura para a sessão que vai de 1 de fevereiro a 30 de junho de 2027. Tem que ser cidadãos da União Europeia, também muito parecido com o Blue Book, embora aqui não sejam aceitos cidadãos de países terceiros. Tem que ter uma licenciatura ou um grau superior, tem que ter um muito bom conhecimento de inglês, de francês e de pelo menos uma outra língua da União Europeia. Não tem que necessariamente ter experiência profissional, portanto não pode também ter feito um estágio ou algo que seja, ou ter trabalhado numa outra instituição da União Europeia. O estágio é remunerado, são 1.538 euros de bolsa de estágio. Tem também um subsídio mensal de 70 euros para a alimentação, tem um subsídio de viagem, 2 dias de férias por mês. Atenção que estes 2 dias de férias por mês não significa que todos os meses pode tirar 2 dias de férias, mas pronto, atribuem 2 dias de férias por cada mês de estágio. Atribuem também um seguro de acidentes, tem acesso a um seguro de saúde e tem também acesso à inscrição no ginásio do Conselho da União Europeia por 30 euros. Outro estágio que está aberto neste momento é o estágio no Tribunal de Justiça da União Europeia, mais uma instituição da União Europeia. Já vimos estágios na Comissão Europeia, no Conselho Europeu e agora no Tribunal de Justiça. São 3 grandes instituições que têm estágios abertos neste momento. As candidaturas estão abertas até 15 de setembro, têm uma bolsa mensal de 2.400 euros. Isto porquê? Porque este estágio é no Luxemburgo, não é em Bruxelas, portanto o valor de bolsa atribuído no Luxemburgo é superior ao valor em Bruxelas. Tem um aumento de 50% para estagiários que sejam portadores de 20% de deficiência. A licenciatura é maioritariamente licenciaturas em Direito ou Ciência Política e outras áreas afins. E é muito importante ter um bom conhecimento de língua francesa, é uma grande mais-valia para este estágio, porque a língua de trabalho do Tribunal de Justiça da União Europeia é o francês. Portanto, é um estágio para jovens licenciados, abre cerca de 200 vagas por ano, o estágio pode ser feito no gabinete dos membros, advogados e juízes do Tribunal ou nos serviços. O estágio do gabinete dos membros tem uma duração de 3 a 5 meses e é para licenciados em Direito. O estágio nos serviços é outro tipo de licenciados, também é uma duração de 5 meses. Há a possibilidade de fazer um estágio curto de duração de 10 a 12 semanas. Mas atenção, quem fizer este estágio depois fica impedido de concorrer a outros estágios em instituições europeias.
O Comitê das Regiões é um órgão da União Europeia que está aberto um estágio Cícero neste momento, está aberto as candidaturas até 30 de setembro, às 11 horas de Lisboa, para a sessão da primavera, que começa a 16 de fevereiro e termina a 15 de julho de 27. Tem também a bolsa mensal de 1.538 euros e o estágio é localizado em Bruxelas. São 5 meses, tem um tempo, é tempo inteiro, 40 horas por semana, e o estagiário pode se candidatar até 3 departamentos do Comitê das Regiões Europeus. Tem também um subsídio de viagem e um seguro de saúde facultativo e de acidentes. O seguro de acidentes está incluído. Também está aberto o estágio do Comitê Económico e Social, também da mesma forma, é o estágio de longa duração, de 5 meses, a sessão da primavera, que vai de 16 de fevereiro a 15 de julho, as candidaturas também até 30 de setembro, e o valor da bolsa são 1.538 euros. Isto é em tudo igual aos outros estágios, portanto é necessário ser cidadão de um país da UE, é necessário ter licenciatura, tem que ter um bom domínio de língua inglesa e um domínio satisfatório de outra língua da União Europeia, tem que ter um registro criminal, tem que ter uma prova de aptidão médica se for selecionado, e não serão aceitas pessoas que tenham realizado estágios noutras instituições da UE. Estes estágios podem fazer os estágios de curta duração. Neste do Comitê Económico e Social, também idêntico ao do Tribunal de Justiça, para estudantes, ou seja, um estágio curricular, mas atenção, ao fazer este tipo de estágios, ao enverdar por este tipo de estágio, perde a possibilidade depois de poder concorrer a outros estágios mais tarde, como é o caso do Blue Book ou do Schuman, ou outros estágios das outras instituições ou agências da União Europeia. Por último, há mais oportunidades, não termina aqui, não é? Vimos 2 órgãos da União Europeia, vimos 3 instituições da União Europeia, mas há também as agências. Há a EUDA, a Agência da União Europeia sobre as Drogas, que é localizada em Lisboa, que irá abrir o estágio previsivelmente amanhã, portanto, a partir de amanhã também se podem candidatar à EUDA. Há neste momento o estágio da Autoridade Bancária Europeia, que é uma agência da União Europeia localizada em Paris, trabalha na fiscalização da atividade bancária, e o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, também localizado em Bruxelas, que também tem neste momento estágios abertos. Portanto, como podem ver, há muitos estágios. Estão sempre a abrir estágios. Eu não falei, por exemplo, do Banco Central Europeu, que é outra instituição europeia que está sempre a abrir estágios. Por acaso este mês de julho e mês de agosto tem menos atividade, mas todos os meses abrem estágios no Banco Central Europeu. É uma questão de visitarem o nosso portal Eurocid e consultarem as diversas oportunidades que temos lá. Depois, por último, só fazer uma pequena referência às bolsas. As bolsas a União Europeia atribui bolsas para quem quer prosseguir uma vida de investigação, uma vida académica, e podem concorrer às bolsas do Colégio da Europa e as bolsas Mário Soares do Instituto Universitário Europeu, entre outras bolsas que também estão disponíveis. Tudo isto, estas 2 bolsas são, as candidaturas são feitas através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e podem consultar estas bolsas no nosso portal Eurocid. Tem também aqui o link para a biblioteca, as nossas redes sociais, e aqui deixo-vos o QR Code para poderem então selecionar e visitarem o nosso portal. Agradeço a todos a vossa atenção e passo então para a ti, Ana, a palavra. Muito obrigado. Olá, Bernardo, novamente. Eu se calhar ia sugerir, porque vão sempre surgir aqui algumas questões, mas atendendo ao adiantado da hora, se calhar sugeria que avançássemos para o testemunho da Teresa, que se calhar vai responder a algumas das questões que foram sendo colocadas de uma forma bastante prática, porque a Teresa passou por essa experiência, e se calhar depois no final aguardávamos então para que vocês possam colocar as vossas questões de viva voz, está bem? Penso que vamos fazer uma melhor gestão. Eu vou então parar de partilhar o meu ecrã, não é? E vamos aqui colocar a Teresa no highlight. Olá a todos. Conseguem me ouvir bem? Eu estou conseguindo. Perfeitamente. Muito bem. Bem, primeiro começo por agradecer ao EFP e ao CIES pelo convite para vir aqui partilhar a minha experiência, e parabéns ao Bernardo porque realmente fez uma apresentação ótima, porque é tanta informação e conseguiu condensar e sumarizar um bocadinho.
mas eu tenho empatia às pessoas que estão do outro lado, porque eu lembro-me de deixar o processo também bastante intimidante e, portanto, se calhar vou-vos contar um bocadinho a experiência, tentando pôr da perspectiva do candidato e depois do estagiário. Vou-me só apresentar para ter assim um bocadinho noção do meu background. Eu estudei Relações Internacionais na Universidade de Lusíada e depois fiz um mestrado em Gestão na Católica. Eu aqui no Blue Book estou no Serviço Europeu para a Ação Externa, que é o equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, e estou a trabalhar com os países do Sudeste Asiático, portanto Tailândia, Indonésia, Timor-Leste, etc. Eu tinha feito um estágio, um PEC-MNE, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros na nossa embaixada em Jakarta, que era na Indonésia. Depois tinha um bocadinho de experiência numa startup que estava a trabalhar com AI e trabalhava há 3 anos part-time para uma organização cívica. Portanto, foi um bocadinho com este background profissional e de estudos que eu me candidatei ao Blue Book. Mas isto é um bocadinho só para dar contexto, porque eu conheci Blue Books de todas as idades, dos 20 aos 35, de todas as áreas de Portugal. Há alguns colegas até que eram do Brasil, tinham nacionalidade portuguesa, mas tinham nascido no Brasil, e portanto a questão que se perguntava algumas vezes se havia uma diferença entre as 2 línguas, eu diria, eu acho que não. E depois contar-vos um bocadinho o processo, que eu já me tinha candidatado várias vezes a estágios da União Europeia e nunca tinha entrado. Portanto, vale a pena uma pessoa ir-se candidatando a vários e tentando, porque principalmente este Blue Book é um estágio muito competitivo, candidatam-se muitas pessoas e às vezes tem um bocadinho também de sorte. Mas há maneiras de aumentar bastante a probabilidade de entrar, e começa principalmente com a candidatura. Vou tentar não repetir o que o Bernardo disse, mas sendo um bocadinho mais prática deste ponto de vista do candidato. No fundo, há 2 grandes fases nas candidaturas para o Blue Book. A primeira, o que eles estão a avaliar, ou o que eles estão a ver, é só confirmar se tudo o que vocês dizem no vosso currículo efetivamente conseguem comprovar. E, portanto, o meu primeiro conselho de todos é: se têm uma experiência que até acham que é relevante, que teria valor, mas não têm maneira de comprovar, não coloquem. Porque vão ser excluídos automaticamente, e eu conheço muita gente que foi excluída do Blue Book por causa disto, porque acabaram por achar, não, mas esta experiência de voluntariado ou esta experiência profissional é fantástica e eu acho que vai valorizar a minha candidatura, e depois nem chegam à fase em que alguém vai avaliar o CV. Portanto, a primeira parte é essa. É muito importante que as datas dos certificados que vocês estão a pôr batam certo. É básico. Eu tenho colegas que fazem essa revisão também, conheço vários colegas, e portanto o que eles vão verificar é esses detalhes. Se disseram que tiveram lá 4 meses, se foi de os meses que referiram, os anos, etc. Portanto, essa parte das datas é muito importante. Depois a segunda, vou mencionar também a questão da língua, porque dos certificados de língua, eu sinceramente não sei que certificados de língua é que funcionam ou não, porque eu tinha feito o mestrado todo em inglês e, portanto, no meu caso, eu pedi à minha universidade um pequeno certificado a dizer que o mestrado era todo lecionado em inglês, e foi isso que eu usei como certificado de língua, neste tal PDF único que o Bernardo falou. Para organizar este PDF único, a ideia é vocês porem quase um índice na primeira página de isto é a minha educação, isto é a minha formação profissional, voluntariado, línguas, e depois pôr os certificados por ordem para ser mais fácil para a pessoa que está a fazer essa verificação. Eu lembro-me que estavam aqui a perguntar a certa altura também se é preciso traduzir. Eu, por precaução, traduzi, mas pelo que o Bernardo disse parece que não. Mas eu não tem que ser nada profissional, mas eu acabei por traduzir tudo, e assim garantia que a candidatura estava toda em inglês, portanto seria sempre fácil de ver para quem quer que fosse o recrutador. Mas eu até penso que quem corrige é da nacionalidade da pessoa, dos candidatos, portanto em princípio a questão do português não se coloca. Depois, passando esta fase de verificação, que é mais, diria eu, overwhelming, vocês têm a fase em que o chamado Virtual Blue Book, em que basicamente têm acesso a uma plataforma com todas as posições específicas em cada direção-geral. E eu acho que vale a pena fazer algum trabalho de casa e perceber um bocadinho a estrutura da Comissão Europeia e perceber o que é que cada direção-geral trata. Normalmente chamam-se DG e depois uma palavra, DG Home, por exemplo. Depois há uns serviços que são agências fora da Comissão Europeia, mas que trabalham para a Comissão Europeia, que é o caso da minha, por exemplo.
e estudarem um bocadinho esta estrutura para depois perceberem em que temas é que gostavam de trabalhar. Eu na altura o que fiz um pequeno Excel com todas as vagas que achei interessantes e depois com o número de candidatos, porque vocês na plataforma conseguem aceder e é bastante, eu acho que podem jogar com isto também, que têm muito mais chances de entrar, de candidatarem a vagas a que menos pessoas candidataram. Portanto, vale a pena olhar para este número também e se calhar depois no final têm 10 vagas que até acham interessantes e ordenarem da maneira que, tendo isto também em conta, portanto, a competitividade da vaga em específico. Depois aquela questão da carta de acompanhamento e de motivação. A motivação é geral para o Blue Book, é quando estão a candidatar ao Blue Book. A carta de acompanhamento é específica para a posição. Quem a vai ler é a equipa que está da divisão específica que vos vai recrutar. E, portanto, é bastante importante. Eu acho que vale bastante a pena dedicarem algum tempo. E lá está, aquilo que o Bernardo dizia de não usem não usem AI, eu acho que no limite podem usar AI no final para tornar mais fácil de ler ou com um inglês melhor, mas tem que ser personalizado à vaga em específico. Mostrem interesse, pesquisem um bocadinho sobre o que é que a divisão faz, mencionem o interesse que têm no trabalho deles e eu acho que faz bastante diferença. Eu, por exemplo, eu vinha de Jakarta e a vaga número 1 a que eu me candidatei era esta do Sudeste Asiático e muito o que eu mencionei na minha carta de acompanhamento era o trabalho que eu sabia que a delegação da União Europeia em Jakarta estava a fazer e, portanto, mostrei logo à equipa que estava a par de muitas das coisas em que mais tarde no estágio iria trabalhar e, portanto, acho que isso faz bastante diferença. Depois, não há, eu gostava de tentar resumir um bocadinho o perfil, mas não há bem um perfil único, porque realmente, como eu estava a dizer, há pessoas de todas as idades, com backgrounds completamente diferentes, mas ainda assim eu acho que há um conjunto há uns traços comuns entre os candidatos bem-sucedidos e, portanto, posso-vos dar a minha opinião subjetiva, claro, sobre quais é que eles são. As pessoas que fazem ou fizeram voluntariado, trabalham ou trabalharam em organizações cívicas, ONGs, participaram em projetos relacionados com políticas públicas ou fizeram uma tese de mestrado nesses temas. Experiências internacionais são super valorizadas, seja Erasmus, seja fazer um voluntariado internacional, seja European Solidarity Corps também, e falar línguas, que era aquela questão de pode não interessar para a candidatura em termos formais, mas vê-se muitos Blue Books que falam imensas línguas e é uma coisa que dá jeito. Falar francês também é bastante valorizado pelas equipas, porque aqui na comissão fala-se bastante francês também. Eu, por exemplo, nas minhas reuniões, às vezes a língua passa para o francês. No Conselho, nós trabalhamos muito com o Conselho aqui no CIAI e às vezes os diplomatas franceses e belgas falam em francês e, portanto, dá jeito de saber, mas não é obrigatório. Conseguem safar só com o inglês, mas é valorizado se por acaso conseguirem. Depois, a parte do alojamento, ou seja, agora falando um bocadinho, depois de forem selecionados, acho que a parte do alojamento também assusta assim bastante as pessoas e vou-vos tentar contar um bocadinho da minha experiência. A comissão, quando vocês são selecionados, portanto com alguns meses em avanço, cria uns grupos de WhatsApp em que divide os estagiários por país, portanto nós tínhamos um grupo dos portugueses e depois tínhamos um grupo por direção-geral. No meu caso o CIAI, que é o Serviço Europeu para a Ação Externa. E além destes grupos, eles criam grupos dedicados a housing. E o que acontece é que os estagiários da edição anterior são adicionados a esses grupos também. Então há um bocadinho uma transição de rotatividade em que os estagiários que estão a ir embora de Bruxelas publicam os quartos onde estavam, a ajudar também os senhorios a encontrar um novo estagiário e as pessoas que estão a candidatar contactam os estagiários e normalmente é assim que as pessoas encontram. Outra dica, vamos pôr assim, é os grupos de Facebook dos trainees na União Europeia. Tem imensa gente, são publicados quartos super regularmente. Eu, no meu caso, encontrei por outra via, que foi aqui em Bruxelas a comunidade portuguesa é bastante coesa e há muita interajuda e há uns grupos de WhatsApp com os portugueses todos e lá está, também há um subgrupo de WhatsApp dedicado ao alojamento e foi por aí que eu encontrei com uma portuguesa que trabalhava numa instituição.
o nosso salário ronda, aliás, não é salário, eles insistem que não é salário, é um subsídio sobre o qual não têm que pagar impostos, que isto é uma pergunta que também as pessoas fazem muitas vezes, não têm que declarar em pagar impostos, porque é como se vos estivessem a dar apenas uma ajuda, mas serve perfeitamente para viver cá. Eu diria que os quartos variam entre 450 e para pessoas que estão muito disponíveis para gastar dinheiro, eu já conheci algumas pessoas que pagam 900 por um pequeno estúdio, portanto, eu diria que a média deve andar nos 600, a maioria das pessoas paga ali à volta de 600, que dá perfeitamente, o dinheiro que sobra dá perfeitamente para viver em Bruxelas. O meu conselho é que comecem a procurar casa com bastante antecedência, porque as pessoas que deixaram para a última são as pessoas que pagam mais e às tantas depois, em cima do acontecimento, acabam de alguma forma por aceitar qualquer coisa e muitas vezes a pagar mais por um quarto que se calhar nem é assim tão bom. Depois, sobre o estágio em si, é um bocadinho difícil dizer-vos o que é que vão ser as funções, porque a comissão é tão grande e são tantos estágios que há pessoas a fazer coisas completamente diferentes. Eu posso-vos falar um bocadinho do meu. Eu aqui no Serviço Europeu passo um externa, faço um bocadinho de trabalho diplomático, portanto fazer briefings ou para a alta representante ou para o presidente do Conselho. Às vezes escrevo cartas em nome deles, por exemplo. Também tive algumas experiências com o protocolo, com eventos com ministros e reuniões, o que eles chamam os high-level meetings, que é quando, por exemplo, um representante da União Europeia vai reunir com um representante de um outro país qualquer. Organizei eventos neste contexto assim também diplomático, que eles por cá chamam 1.5s, em que põem a sociedade civil e os governos a debater um tema qualquer, e tem sido um bocadinho por aí. Mas lá está, varia bastante. Isto é, se candidatarem ao European External Action Service, em princípio irão fazer algo similar. Depois, na prática, vocês quando entram, assume-se que vocês vão ter bastante iniciativa. É-vos dado o e-mail do vosso orientador e ninguém vos vai contactar, são vocês que têm de ter a iniciativa de contactar o vosso orientador, e eu acho que faz bastante diferença depois na rapidez com que vos é dada confiança, que se mostrem logo disponíveis desde o início e façam esse contacto cedo. Eu, em geral, gostei bastante do estágio, muito para além das tarefas profissionais, é um ambiente muito, muito giro e muito diverso. Eu aqui no CI nem sequer tinha outros colegas portugueses, era a única portuguesa, portanto foi super interessante fazer amigos de todo lado e aprende-se bastante. A comissão, isto já é um estágio que eu acho que é um dos motivos porque é tão competitivo, é porque é um estágio onde já se assume e já se dá bastante responsabilidade aos estagiários. Depois podem ter mais sorte ou menos sorte que os orientadores. Há orientadores que são bastante presentes. A minha orientadora, por exemplo, é fantástica, ficámos super amigas. Há orientadores que não são tão presentes, mas assume-se que os estagiários também podem falar e dizer eu se calhar gostava de estar a trabalhar também nestes assuntos ou naqueles assuntos e ter iniciativa de dizer eu gostava de ir a essa reunião, tenho imenso interesse. Portanto, a minha mensagem é mais neste sentido de que espera-se que vocês tenham a iniciativa e é-vos dada a responsabilidade se tiverem. Depois do estágio, eu vou ser franca para gerir também um bocadinho expectativas. Não é muito comum os estagiários ficarem diretamente na comissão, mas sem dúvida que é uma coisa muito valorizada ter feito pelo BUC para mais tarde ter uma carreira na União Europeia. Há várias maneiras de entrar. O JPP, que o Bernardo falou, o Junior Professionals Program, é um deles. Nem todos os serviços têm acesso. O meu serviço, por exemplo, não tem acesso a esse, mas depois tem acesso a outro que é o Junior Professionals in Delegations, que é irem para uma delegação da União Europeia durante um ano. Também é bastante interessante, mais nesta área diplomática. Depois há um género de um concurso que se chama CAST. Quando estiverem cá vão saber, vão ouvir bastante sobre isto e há muitas reuniões a explicar. Acho que não vale a pena amassar-vos a tentar explicar porque é complexo, mas vocês quando estão cá têm muito apoio da Comissão para perceber estes processos e reuniões com os recursos humanos, etc. Também há a possibilidade de ficar como intérimaire, em que basicamente ficam com um contrato um bocadinho precário, que é renovado semana a semana, mas que muitas pessoas conseguem ficar nesse regime e fazer um bocadinho a ponte até arranjarem um trabalho definitivo aqui em Bruxelas.
a maioria dos percursos das pessoas que fizeram estágio e depois acabaram por fazer uma carreira nas instituições, normalmente fizeram o estágio, depois ainda tiveram outra experiência, muitas vezes até em Bruxelas, em consultoras, ONGs, e depois voltaram para a comissão já com um bocadinho mais de experiência, se calhar ao fim de um ano. Isto é o que eu vejo como o mais recorrente e eu, por exemplo, gostava de ter sabido antes de vir, porque eu vinha com a expectativa que era relativamente fácil ficar e é difícil ficar diretamente. E é isso, estava a pensar se teria mais alguns conselhos. A minha experiência foi super positiva, eu aprendi bastante, tive acesso a trabalho que dificilmente teria tão cedo na minha carreira, que foi muito, muito, muito útil a nível de desenvolvimento profissional. E se calhar, como conclusão, os meus conselhos finais seriam: preparem a documentação para aquela primeira fase da candidatura cedo. Vocês às vezes têm que ir pedir certificados, têm que ir falar com a universidade e estas coisas às vezes demoram algum tempo, são processos ligeiramente burocráticos e vale a pena fazer isto tudo com avanço do que estarem no final de agosto ou setembro, depois por causa das férias também muitas vezes não têm resposta logo imediatamente. Portanto, tratem o mais cedo possível desta questão dos certificados. Depois, sejam estratégicos quando estão a candidatar a posições específicas. Joguem com esta coisa da competitividade das vagas com menos candidatos. Muitas vezes até se vê pessoas no LinkedIn que trabalham já na comissão a dizer: nós temos uma vaga na minha divisão, por favor candidatem-se, porque são divisões que têm menos candidatos. E tenham iniciativa durante o estágio, porque ter iniciativa durante o estágio depois faz imensa diferença. E eu acho que é isto. Depois a Ana achar que há aqui alguma pergunta que vale a pena responder, diga-me. Há aqui algumas... Há aqui várias perguntas, deixem-me lá aparecer. E vou pôr aqui também o Bernardo. Vou pôr os colegas aqui para aproveitar. Ana, ainda estão a ver o meu ecrã? Não, Bernardo. Não, está tudo bem. Agora estamos a ver o Bernardo. Tá bem, o ecrã da apresentação já não está há muito tempo. Tá, obrigado. Pronto. Então é assim, há aqui uma questão que pode ser interessante também para praticamente todos, mas que tem a ver com o ciclo do processo de seleção. Com que antecedência é que as pessoas são informadas de que foram selecionadas? Prende-se, se calhar, precisamente até com a questão da procura do alojamento, com o facto de ter que decidir também, se tiver a ter uma experiência profissional, tem que informar também o empregador, etc. Existe aqui um prazo que nós possamos dar como estimativo de antecedência? Eu não me lembro exatamente qual é que foi o mês em que recebi a confirmação de que tinha sido selecionada, mas eu tive bastante tempo, portanto ainda são no mínimo dos mínimos 2 meses e meio antes. Porque lembro-me que tive bastante tempo para... E há muitos casos, exatamente o que a Ana estava a referir, pessoas que estão a trabalhar e deixam de trabalhar ou pedem uma licença sem vencimento, em alguns casos, para fazer o Blue Book, porque realmente tem muito valor, tanto desenvolvimento como para o currículo, e há muita gente que faz essa paragem no seu trabalho normal. Mas tem bastante tempo, mas não lhe sei dizer qual é que era a data. Sim, e pode ser variável, não é? Sim, se calhar a primeira coisa é na primeira, portanto, a passagem dos requisitos, a primeira etapa, eles também são todos notificados de passar, depois quando passam ao Virtual Blue Book, já têm alguma probabilidade maior de ficar e, portanto, já devem contar talvez com isso. Há aqui uma questão que é colocada também recorrentemente, tem tudo a ver com os comprovativos das experiências, os comprovativos de voluntariado, até de trabalho em Cuba. Havia quem perguntasse, por exemplo, fotografias da pessoa em ação nas experiências de voluntariado, se poderiam ser consideradas comprovativo ou se tem que ser mesmo algo escrito? Tem que ser escrito. Eu, por exemplo, eu tinha feito voluntariado em Cabo Verde e o que eu fiz foi contactar a organização e pedi se me podiam dar um certificado escrito em que mencionassem as datas exatas do voluntariado, e isso adicionei à candidatura, mas tem que ser um documento, um certificado que menciona as datas em que tiveram a exercer o voluntariado, a experiência profissional.
se for um superior ou um orientador, também serve uma carta Sim, de... por exemplo, uma carta Desde que menciona as datas, exatamente, uma carta de recomendação, por exemplo, que também menciona as datas, também funciona. Ok, perfeito. Pois há aqui uma questão que é sempre colocada recorrentemente, eu esta vou ensaiar uma resposta, mas peço que o Bernardo e a Teresa completem, que tem a ver com a questão do limite de idade. Efetivamente, não existe formalmente uma data limite de idade nos estágios que são publicados, não existe, ok? Uhum. Agora, as pessoas têm que ter uma noção das expectativas que têm quando mudam, portanto, não é o mesmo estarmos a candidatar a um estágio Blue Book ou a um estágio no Tribunal de Justiça da União Europeia ou de uma destas entidades e estarmos a candidatar-nos, por exemplo, a um EPSO. E aí, quando ouviram falar no tal salário dos 6.000 e tal euros, pronto, isto depois depende da fase em que a pessoa está da vida, até pode estar com 50 anos, como eu tenho neste momento, e se eu tiver disponibilidade para fazer uma licença sem vencimento e quero mesmo ter uma experiência numa entidade, posso-me candidatar. Agora, as pessoas têm que ter expectativas ajustadas àquilo que estão a fazer, é só isso, porque se calhar poderá existir uma menor probabilidade de serem aprovados, mas se tiverem o perfil que a entidade necessita, as competências que a entidade necessita, se calhar estão selecionados. Agora depois tem que saber se estão disponíveis para poder aceitar essa experiência. Desculpem, Teresa e Bernardo, não sei se querem acrescentar alguma coisa em relação a isto, mas... Eu acho que... Teresa, diga, Bernardo. Diga. Eu acho que o estágio é um início de uma carreira profissional. Exatamente. A pessoa pode estar numa fase da vida que quer trocar de carreira profissional, quer mudar de rumo da sua carreira profissional. Como estavas a dizer, Ana, uma pessoa com a tua idade ou com a minha idade também, 40 e poucos anos, pode querer trocar de carreira profissional. Pode achar que não está bem ou pode até estar numa situação de desemprego e pode candidatar-se a um Blue Book, com certeza que sim. Agora, uma pessoa que tenha, sei lá, 58, 59, 60 anos, se calhar está mais perto da reforma do que propriamente iniciar uma carreira profissional. Para quem queira concorrer ao concurso EPS ou AD5, se calhar fazer primeiro um Blue Book também é capaz de não ser má ideia. Mas pronto, mas isto, lá está, é ter disponibilidade para fazer uma licença sem vencimento e concorrer ao Blue Book e ser aceito, não é? Portanto, quer dizer, não existe uma idade limite, mas é preciso ter em conta isso. Desculpa, Teresa, diz que quis dizer. Não, eu ia só dizer que nós se calhar em Portugal até estamos bastante habituados à ideia de fazer um estágio, se calhar logo a seguir à licenciatura ou ao curso profissional. Eu diria que por acaso o Blue Book tem uma média de idade um bocadinho mais elevada. Ou seja, eu penso que quando nós começámos, eles disseram-nos que a média do nosso cohort de estagiários era 27 anos. Portanto, apesar de tudo, é um estágio que algumas pessoas fazem um bocadinho mais tarde, às vezes já com um bocadinho de experiência profissional. Mas claro que acho que tanto o Bernardo como a Ana têm razão de é preciso gerir um bocadinho expectativas, até porque eu conheço casos de pessoas que pediram uma licença sem vencimento e depois acabaram por ficar sem... Exatamente. Portanto, também é preciso fazer essa gestão pessoal. Mas eu acho que tem imenso valor, mesmo se uma pessoa já tiver com 28, 29, eu tenho imensos colegas nessas idades e que acharam, estamos agora no final do estágio, e acharam que valeu 100% as aprendizagens e assim, portanto, acho que ainda assim, comparativamente se calhar à idade em que as pessoas fazem estágios em Portugal, este aqui, de alguma forma, acaba por apanhar pessoas também um bocadinho mais velhas. Ok. Havia aqui também uma questão que não tem a ver diretamente com a Teresa, mas o nível de conhecimento de línguas que é requerido para o Tribunal de Justiça da União Europeia será no mínimo B2. O francês aí também é muito importante, não é, Bernardo? Penso eu. Eles pedem C1 de francês e C1 de inglês. Portanto, exatamente. sim. O francês é importante para o Tribunal de Justiça e a maioria dos estágios no Luxemburgo
pedem francês. Não é só o Tribunal de Justiça, há a Procuradoria Europeia, há o Gabinete do Procurador, tudo isso, todas essas instituições que têm sede no Luxemburgo, eles pedem o nível de francês. O Banco Europeu de Investimento e o Fundo Europeu de Investimento, que também tem sede no Luxemburgo, a língua de trabalho é o inglês. Portanto, é mais valorizado o inglês que o francês. É a única instituição que eu conheço que valoriza mais o inglês no Luxemburgo. Ok. Depois há aqui uma questão que é estrutural para cidadãos de países terceiros. É verdade que existe um número de vagas ainda, digamos, disponível para, se calhar temos que considerar que não são o principal público-alvo destes estágios, mas de qualquer modo perguntavam que agências e que tipo de oportunidades é que podem estar mais disponíveis ou ser mais vocacionadas para cidadãos de países terceiros. Estamos a falar aqui, nomeadamente, de do países de língua oficial portuguesa, do Brasil, Guiné e outros como tal, a Ucrânia, eventualmente também. Eu diria que a agência principal é o Serviço Europeu de Ação Externa, onde está a Teresa. Essa, tenho a certeza, eles abrem estágios. Eles abrem estágios e oportunidades de emprego para pessoas até residentes desses países. Ainda agora, este mês de julho, terminou um estágio na delegação em Brasília, em que pediam pessoas que falassem especificamente português, não é? Cidadãos europeus ou cidadãos brasileiros. Portanto, a própria delegação tem a possibilidade de abrir um estágio ou abrir oportunidades de emprego para recrutar para essa delegação em causa. Estou a falar de Brasília, mas também existe a de Luanda e a de Maputo, enfim, existem várias delegações. E depois pedem pessoas com essa língua. E algumas delas até pedem mesmo residentes. Eu vi uma que era São Tomé e Príncipe e Gana, em que a língua era o francês e eram pessoas residentes nesses países, nem sequer queriam cidadãos residentes, que não fossem residentes nesses países. Portanto, no Serviço Europeu de Ação Externa funciona dessa forma. Nos outros sítios, como disse, é muito raro encontrar algum anúncio que peçam cidadãos de países terceiros. Este do Blue Book abre essa possibilidade para cidadãos de países terceiros, embora só algumas DGs é que aceitam. E era aquele slide que eu mostrei, que tinha 3 colunas, e era a coluna da esquerda que tinha as DGs que aceitavam cidadãos de países terceiros. Mas é uma escolha muito minuciosa, ou seja, tem que ser uma pessoa que tem realmente um perfil muito adequado para determinada situação. Ok. Ana Brandão, Manuel, se calhar podia-vos ajudar agora também. Sim, eu estava aqui já a condensar duas questões. Um de cada vez. Ok. Só para clarificar, em termos de locais onde os estágios podem ocorrer, podem clarificar só um pouco, porque estão aqui a colocar a questão de onde Sim, é que eu posso dizer-vos que o Blue Book é Bruxelas, a maior parte das vagas. No entanto, existem vagas para a representação da Comissão Europeia nas diversas capitais dos Estados-membros. Portanto, existem vagas também para Lisboa. Agora, pode ser uma vaga ou 2 vagas, são poucas as vagas, mas existem vagas para isso. Também a Comissão tem vagas no Luxemburgo. Portanto, eu diria que é maioritariamente Bruxelas, Luxemburgo e depois as outras capitais da União Europeia. Muito bem, tinha aqui só... Sim, Teresa, queres dizer alguma coisa? Eu ia dizer, há aqui uma pergunta que eu vi várias vezes e que até acho que foi falha minha não mencionar quando falei, que era a questão das entrevistas. Se calhar vale a pena. Eu não referi porque eu sou um caso um bocadinho... Ou seja, não é muito comum, mas eu não fiz entrevista. Eu fui selecionada pelo currículo e carta de motivação, mas a maioria dos colegas fazem entrevistas e o que eu ouvi dos meus colegas é que as entrevistas são bastante curtas, 10, 15 minutos, e focam-se um bocadinho no vosso perfil, o que é que já fizeram, porque é que têm interesse naquela posição, mas que são acessíveis, que não é nada muito intimidante e são com as divisões em questão, não é com os recursos humanos, mas com as divisões a que estão a candidatar. Testes não há. Aqui, na candidatura ao Blue, havia aqui uma pergunta que perguntava se existiam testes para o Blue Book. Não são feitos nenhum tipo de testes. Isto é só se depois quiserem ficar na comissão como agente contratual, aí sim depois há testes, sim. Eu só recordava que em relação à questão dos certificados de língua, nós se calhar depois o tal link pode ser ajudar-vos muito,
Acredito que se calhar um certificado do Duolingo, não sei se permite, agora de escolas de línguas por regra serão aceitos, não precisa ser só TOEFL ou IELTS, haverá outros que também são aceitos, mas contem com esse link onde vocês podem efetivamente verificar todo o tipo de comprovativos que são aceitos, e se houver algum que vos suscite dúvidas, então aí vocês depois podem colocar-nos essa questão também por e-mail e nós podemos tentar ver se conseguimos ter alguma resposta. Força, Manuel. A minha questão vai um bocadinho, uma questão direcionada, estou aqui a ver as questões que foram colocadas antes do webinar, fazer aqui uma súmula e perceber o que é que respondemos ou não, e há aqui duas que são quase como um jeito de resposta para dar aqui mais um aporte importante. Teresa, o que é que a Teresa, que está a terminar no estágio Blue Book, gostaria de ter sabido antes de iniciar o estágio? Eu, por acaso, acho que fiz uma boa escolha a nível de posição em que fiquei, mas acho que teria sido útil perceber melhor a estrutura da comissão quando fiz a escolha, porque acho que tive sorte, vim para uma coisa que gostei bastante, mas nós, quando me estava a candidatar, eu de todo que compreendia a divisão das direções gerais, e acho que teria sido útil estudar um bocadinho essa estrutura antes e fazer uma escolha mais informada. E noto que há vários colegas que acabaram por estar em áreas que se calhar não lhes interessavam tanto por causa disso. Portanto, estudar um bocadinho a estrutura da comissão teria sido interessante. E depois, aquilo que eu dizia da gestão de expectativas, da possibilidade ou da facilidade de ficar imediatamente na comissão, também acho que é importante vir já com a expectativa de que é uma coisa difícil, não acontece a muita gente, a muitos estagiários, e a maioria dos casos em que acontece são os contratos um bocadinho precários. Ter só isto em mente, porque há pessoas que até se meteram em contratos de alojamento de 1 ano e depois agora não têm trabalho e estão assim em situações um bocadinho difíceis. Portanto, acho que isso também é importante saber antes de chegar cá. E depois uma coisa positiva é que Bruxelas é uma cidade fantástica, porque como tem tanta gente de tantos países, é muito fácil fazer amigos, portanto há pessoas que vêm um bocadinho a medo porque são mais tímidas ou se calhar nunca viveram fora, e é uma experiência fantástica, é muito, muito fácil fazer amigos, há eventos sociais organizados pelos estagiários todos os dias, a certa altura o que falta até é tempo para descansar, portanto é muito giro tanto na parte profissional como na parte social, e se calhar diria isso, Manuel. Ok, Teresa, obrigado. E agora também uma questão para o Bernardo, e depois a Teresa se quiser também dar a sua opinião, e também o Bernardo agora se quiser dar a opinião, é porquê apostar, ou seja, porquê fazer um estágio numa União Europeia? O que é que se pode trazer de mais-valia no futuro? O que é que pode aqui acrescentar? Já sabemos que acrescentará muitas coisas, mas a vossa visão desta questão aqui, o que é que acrescenta fazer um estágio, passar por uma experiência destas na União Europeia? Bem, eu diria que é um dos melhores estágios profissionais que se pode ter. Como a Teresa disse, para quem quiser depois seguir uma carreira na União Europeia, é muito vantajoso o estágio do Blue Book. Aliás, sabemos que a atual Presidente do Parlamento Europeu fez o Blue Book. Portanto, quem quiser seguir para uma carreira na União Europeia, ter um Blue Book é uma pérola, digamos assim, no currículo. Também, quem faz o Blue Book, quem está na União Europeia, também há muitas empresas, muita gente que trabalha com a União Europeia e que, ao ver um currículo de um candidato que tenha um estágio na União Europeia, não estou só a falar do Blue Book, há os outros, ao Schuman, ao Cícero, ao Concilium, que também está aberto. Portanto, esses estágios são estágios que, para as empresas que depois vão recrutar, interessa-lhes ter uma pessoa que tenha tido essa experiência dentro da União Europeia, porque depois são empresas que trabalham com a União Europeia e precisam de pessoas especialistas em União Europeia para poderem contratar. Há outros estágios, eu não falei do Banco Central Europeu, por razões óbvias. O Banco Central Europeu tem poucos estágios abertos neste momento, não tem um estágio assim geral a nível anual que faça 500 ou 1000 vagas, não tem, abre todas as semanas 3, 4, 5 vagas. O Banco Central Europeu, o Banco Europeu de Investimento e o Fundo Europeu de Investimento, para quem é da área de economia ou gestão ou finanças, ou análise de dados, ou matemáticas, são bancos, são estágios que a pessoa pode fazer e depois tem
esse estágio no currículo e candidata-se a qualquer entidade bancária a nível europeu e tem logo um leque de oportunidades muito grande. Quer dizer, o facto de fazer um estágio no Banco Central Europeu vai lhe permitir ter a possibilidade de candidatar-se a muitas entidades bancárias. O facto de ter o Blue Book vai poder candidatar-se a muitas empresas privadas que trabalham com a União Europeia e por aí fora. Portanto, eu diria, qualquer estágio na União Europeia é bastante relevante e valioso para um currículo, para o início de carreira. O estágio é um início de carreira, ou para quem queira então mudar de rumo e iniciar uma outra carreira. Ok, Não sei se a Teresa quer adicionar mais alguma coisa. Sim, e Teresa, se quer dar aqui mais alguma coisa. Eu se calhar adicionava só uma coisa, que é, eu acho que há imenso valor em conhecer os organismos da União Europeia, porque nós, do ponto de vista cívico e como cidadãos, há muita coisa que impacta o nosso país, as nossas vidas, que são decididas a nível europeu. E para mim, uma das coisas que eu mais gostei deste estágio foi perceber a quantidade de coisas que são tratadas a nível europeu, a quantidade de regulamentos e diretivas que têm imenso impacto na nossa vida e que são decididos aqui, não pelos nossos governos, e perceber melhor como é que estes organismos funcionam, como é que se organizam entre si, se relacionam. Eu acho que tem imenso valor como cidadãos e acho que é ótimo ir depois para a vida adulta e continuar percebendo que realmente há muita coisa que é decidida aqui e até que impactos é que isso pode ter no nosso país em particular. Acho que é super interessante e tem imenso valor. Diria isso. Ok. Obrigado. Ana Margarida Silva, Ana Brandão. Eu ia só deixar aqui uma nota antes de passar à Ana Margarida, que vai abrir daqui a pouco se calhar os microfones, era deixar aqui um lembrete que vou colocar novamente o questionário para vocês poderem registar a vossa apreciação a este webinar. A vossa avaliação é muito importante numa perspectiva de melhoria contínua, por isso, antes de saírem, preencham, por favor. Obrigada. E eu ia dizer, de facto, falaste na questão dos microfones, vamos ter que gerir isto de uma forma muito parcimoniosa, porque de facto vocês colocaram muitas questões no chat ao longo do webinar, e há muita gente aqui envolvida, mas vamos fazer o seguinte: quem tiver efetivamente uma questão que pretenda colocar, coloca a mão no ar e nós daremos a palavra, mas temos que ser muito circunscritos no tempo, está bem? Porque já estamos aqui a ultrapassar um bocadinho a hora. E a outra questão que eu vos queria relembrar, aqui estavam a falar também na questão de candidaturas espontâneas e como diferencia a experiência de trabalho de uma experiência de voluntariado. Por exemplo, no estágio Schuman, para o Parlamento Europeu, o trabalho voluntário era equivalente a trabalho a experiências profissionais. No Blue Book, pelo que a pessoa viu, só é considerável se for mais de 15 dias de trabalho, mas ficou na dúvida sobre como enquadrar. Vocês têm alguma informação sobre isso? E depois a outra questão é... Isto é super complexo e gera imensa confusão, mas no fim do dia o meu conselho é primeiro ler e reler, não sei como é que se chama para o caso do Blue Book, mas a Notice of Competition, está lá tudo bem descrito, mas a questão do voluntariado, isso pode ser colocado, isso não pode, é bastante confusa. Eu acho que se estiver fora das barreiras do que eles consideram voluntariado, não vale a pena pôr. Não vale a pena. É um bocadinho aquele conselho que eu dava no início: se não conseguem comprovar, se não têm a certeza se é exatamente, mais vale não pôr. Porque muita gente depois é excluída por pôr coisas e não estar a ser rigoroso sobre o enquadramento que eles pedem. Portanto, seria esse o meu conselho, mas não me lembro especificamente. Eu sei que o meu voluntariado internacional contava, tinha sido um mês, mas eu percebo perfeitamente que há pessoas que fazem voluntariado até todas as semanas no meu ReFood e depois às vezes é difícil enquadrar esse género de voluntariados. Nunca se esqueçam que, passando, vocês ainda conseguem mencionar essas coisas. Depois, numa carta de acompanhamento, numa carta de motivação, aí sim podem mencionar estas coisas que não puseram na candidatura inicial. O que interessa na candidatura inicial é só mostrar que vocês são elegíveis a candidatarem-se. Portanto, seria essa a minha mensagem. Exato. E em relação às candidaturas espontâneas, eu não sei não, esqueçam, administração pública, se não houver administração pública... o processo de recrutamento
é bastante bem organizado, mas não tem muito espaço para candidaturas espontâneas. Tem espaço, o que existe espaço é, as pessoas são muito abertas a falar com os estagiários e, portanto, se mandarem um e-mail a ou forem pesquisar quem é que é o Head of Division ou pelo LinkedIn, as pessoas são super simpáticas e abertas a tirar dúvidas, etc. Agora, nunca seriam contratados fora do processo oficial, isso não existe na União Europeia. Tem a ver com uma questão de transparência, não é? E de justiça e de equidade para todos. Pronto. É considerado work experience. Posso só fazer uma partezinha em relação a isso? Claro. Na União Europeia, a Teresa há bocado falou dos CAST. Existe a possibilidade da pessoa fazer um CAST. O CAST o que é? É um exame, é uma prova, como se fizesse um exame de acesso num concurso, assim, de uma forma muito simplificada. Isto é mais complexo que isto. Mas a pessoa faz o acesso, o curso de acesso, passa no CAST, chama-se o CAST permanente, passa nesse CAST e fica com o acesso feito. E depois pode candidatar-se então, apresentar candidatura quando abrir vaga nas várias instituições e agências. Às vezes abre vaga para agentes contratados do grupo de funções 3 ou 4, quer dizer, a pessoa faz o cast para um determinado grupo de funções, pode ser 1, 2, 3 ou 4, a pessoa faz o cast, passa, fica aprovada no grupo de funções e depois abre uma vaga numa instituição qualquer ou uma agência da União Europeia sobre o grupo de funções 3. A pessoa tem esse caso, está aprovada no grupo de funções 3 e candidata-se. Mas tem que ter o nível de língua, tem que ter depois a avaliação de CV, vai passar por uma entrevista, vai fazer isso tudo, mas já tem o exame. Porta de entrada, digamos. O exame feito, ou seja, é uma pessoa que está apta para aquele grupo de funções. Isto é uma forma de entrar e é, depois, um contrato temporário, ou seja, é um contrato de 3 anos, a maior parte das vezes é renovável por outro período igual, mas é uma forma de entrar. Exatamente. Eu queria só dizer uma coisa, não é bem uma correção, não é que o Bernardo tenha dito algo errado, mas eu acho que vale a pena clarificar, que é, vocês podem se candidatar sem o cast, portanto que muita gente consegue, para fazer o cast é preciso ser convidado, normalmente por um serviço que tem uma vaga aberta, e muita gente consegue o cast candidatando-se, tem que já estar na plataforma do Epso, mas candidatando-se e as pessoas gostando do perfil convidam essa pessoa a fazer o cast. Portanto, não é preciso ter o cast antes, normalmente às vezes até é através do processo de recrutamento que as pessoas são convidadas. Era só isso que eu queria clarificar. Eu posso contar a minha experiência, eu fiz o cast no mês passado para o grupo de funções 3. Os grupos de funções, o grupo de função 2 é para normalmente assistentes, o grupo 3 seria o junior role, o de project assistant, acho que é como eles lhe chamam, e depois o 4 seria o topo da carreira, o equivalente se calhar a ser técnico superior, comparativamente a assistente técnico, não tenho a certeza. O exame é preciso estudar um bocadinho, mas há bastantes materiais disponíveis na internet. Acaba por ser, tem um exame de verbal reasoning em que tem várias frases e tem que mostrar a vossa capacidade de interpretar texto. Depois tem um numérico. Neste nível 3 a matemática é bastante básica, no nível 4 normalmente dizem que já é um bocadinho mais difícil, e depois tem um exame de abstract reasoning, que são aquelas padrões de imagens e tem que conseguir perceber qual é que é o padrão, etc. Chamaríamos os testes psicotécnicos. Exato. Exato. Eu se calhar ia só, então, temos duas pessoas com a mão no ar, a Ana Rosário e a Beatriz Rascão. Eu ia dar a palavra rapidamente para que a Ana Rosário colocasse a sua questão. Pode ligar o seu microfone, se quiser. A Ana Rosário não consegue ligar o microfone, se calhar passaria desde já a Beatriz Rascão. Portanto, eu dei-vos a permissão para ligarem o microfone, mas têm que efetivamente clicar no botãozinho do microfone. Olá, boa tarde. Olá, Beatriz. Força. Boa tarde a todos. A minha questão é a seguinte: eu já tinha feito duas questões no chat. Eu questionei a situação dos estágios curricular e mesmo de outra experiência profissional. Eu tenho isso no CV, no entanto, se calhar é melhor criar um CV novo para esta candidatura e não colocar esses estágios curriculares. Por exemplo, tenho experiência profissional em freelancer, mas não consigo ter qualquer tipo de comprovativo disso. Portanto, se calhar, na vossa opinião, seria criar outro CV apenas com aquilo que eu posso comprovar, certo?
Sim, e eu acho que depois essa informação podes mencionar e vai ter imenso valor na tua carta de acompanhamento, mas nesta fase inicial às vezes é um bocadinho aquela máxima do less is more. O que vocês têm que comprovar é que estão aptos para se candidatarem e não vai fazer grande diferença se tinham o estágio curricular ou não. Portanto, eu diria para retirar e deixar apenas o que consegues comprovar e depois mencionar então na carta de acompanhamento, porque essas géneros de experiências, claro que têm imenso valor para depois quem vai recrutar e decidir. Ok. Já agora, obrigada. se o estágio for comprovável, ou seja, se tiver data de início e data de fim, se tiver algum tipo de comprovativo, também não há problema de colocar, correto? Tem que ser comprovado. Ok, obrigada. Ana Rosário tem ainda a mão no ar. Se conseguir ligar o microfone, poderíamos dar-lhe a palavra. Mas penso que está com dificuldade. Vamos ver só no chat se... agradeço por fim se poder escrever, ok. De incentivar concursos por limite de idades não expressos nos critérios. Ana Rosário, mais uma vez eu gostaria de tornar claro que não existe efetivamente um critério de idade e pode alguém com 50 anos ser escolhido, a pessoa é que deve aferir pelas suas próprias expectativas se está disponível com 50 ou 60 anos para ir para um estágio que é temporário de 6 meses a ter um salário de uma bolsa de 1.500 euros que tem que dar para pagar alojamento, etc., não me parece que seja deselegante. A oportunidade está lá se a pessoa assim quiser usufruir dela. Agora, tem que compreender que o conceito de estágio, enquanto tal, é geralmente um conceito associado ao início de carreira ou de mudança de carreira, como o Bernardo tinha falado, ok? Isto não significa que sejam escolhidos porque não são. Se a vossa experiência for relevante para a entidade que está à procura de uma determinada competência específica, é possível que vocês sejam contactados e convidados a... Eu posso dar um exemplo de um caso Exato. real. Eu tenho um colega aqui no CI que tem, Blue Book, que tem 42 anos. Ele tinha, mas lá está, ele já vivia cá em Bruxelas, portanto para ele essa transição foi mais fácil, mas ele trabalhava na NATO e tinha algum interesse em perceber qual é que seria o ambiente se um dia viesse para uma instituição europeia e acabou por fazer o estágio para averiguar se realmente valeria a pena fazer essa ligeira mudança de carreira. Portanto, lá está, um bocadinho neste contexto que o Bernardo e a Ana mencionavam, da mudança de carreira. Mas eu conheço muita gente com mais de 30 anos, mais de 35, a fazer Blue Book. Portanto, não acho que seja desincentivado de maneira nenhuma. Estou de acordo com a Ana. Exato. Há aqui uma última questão também aqui no chat. Se existe alguma ordem preferencial para os documentos do PDF para a candidatura? Exemplo, diploma de mestrado, seguir diploma de licenciatura, CV, etc. Só para perceber o que é que deve ir primeiro. Penso que não. Portanto, vale a pena organizar para pessoa. quem... Ou seja, pensar, tentar facilitar a vida a quem vai ler. Daí eu dizer, fomos um índice, temos educação, formação profissional, voluntariado, mas eu acho que não há uma ordem obrigatória. Ok. Pronto, eu penso que... Aqui o Luís, Ana, temos aqui o Luís Dantas. Sim, força. Quer colocar uma questão, Luís Dantas. Então, força. Vamos aqui tornar... Força, Luís. Penso que já consegue ligar o microfone, se quiser. Olá, boa tarde a todos. Estão-me a ouvir? Sim. Muito bem. Sim, obrigado pela oportunidade. Eu tinha duas perguntas um pouco diferentes. A primeira tem a ver com... Não sei se posso colocar as duas, eu vou tentar ser breve. A primeira tem a ver com a questão das línguas e com a questão dos comprovativos. Pronto, eu já percebi que aqui a ideia é mesmo... independentemente das coisas serem verdade ou não colocar coisas que não conseguimos comprovar com documentos. Eu estou a perguntar isto porque, por exemplo, no meu caso das línguas, eu tenho um certificado de Cambridge do C1 em inglês e tenho também no meu certificado de conclusão de mestrado, eu tenho, portanto, está lá escrito que o meu nível em alemão é C1. No entanto, eu normalmente quando faço currículos, que pelo menos coisas que não sejam tão rigorosas,
Eu normalmente costumo colocar que eu tenho C2 em ambas as línguas. Isto porquê? Porque já me foi dito por pessoas que trabalham em áreas de aconselhamento profissional que, pronto, no meu caso específico devia ser isso que eu devia fazer, tendo em conta que eu, depois de ter feito os cursos que me deram estes graus em ambas as línguas, eu fiz toda uma licenciatura, portanto, em literatura inglesa, portanto, tive muito contacto mesmo com a língua inglesa e também com a língua alemã em contexto científico. Eu escrevi a minha tese de mestrado em alemão, o meu mestrado foi todo feito em alemão. E portanto foi-me dito precisamente por pessoas que trabalham em áreas de aconselhamento profissional que talvez neste caso fizesse mais sentido colocar o C2 em ambas as línguas. Agora eu não tenho nenhum comprovativo de C2, tenho apenas comprovativos de C1. Obrigada pela pergunta. Eu insisto mesmo neste ponto e posso dar o meu exemplo pessoal. Eu tinha um nível acima de francês do que pus na candidatura, porque eu na altura fiz os cursos da Alliance Française e portanto tinha um certificado da Alliance Française de B2 e adicionei porque tinha esse certificado, mas na prática o meu nível de francês era bastante superior, e eu pus lá isso porque era o que eu conseguia comprovar. E portanto eu aconselharia-te a colocares o nível que consegues comprovar. Não, e depois porque na prática ter C1 ou C2, o que interessa é que saibas falar, portanto não vale o risco estares a pôr e poderes ser excluído por causa disso. Eu acho que basta apenas uma, ou escolhe o alemão ou escolhe o inglês. Quer dizer, estar a dizer que tem alemão e que tem inglês e que tem português é desnecessário. Só se quiser usar o alemão como uma competência rara. Na primeira fase é isso, nem seria necessário. Eu acho que depois tem muito valor falar também alemão, depois na tal carta de acompanhamento, mencionar essas coisas tem imenso valor. Mas para a candidatura o que eles querem verificar é se vocês são elegíveis, é só isso. Portanto, foquem, sejam práticos em mostrar que o que são os requirements que estão lá está preenchido e consigo comprovar. O resto é extra e é para a segunda fase. Exatamente. Sim. Eu não sei se vocês perceberam, mas porque há um fórum de candidatura e esse fórum de candidatura menciona mesmo duas línguas, não é? Que devem ser mencionadas, e essas nós, se calhar, deveríamos colocar ou aquelas em que temos de facto maior fluência, não é? Ou então, se acharmos que, por exemplo, se há duas que estão em igual nível, o alemão e o inglês, em termos de comprovativo, pôr aquela que possa ser talvez mais rara, não sei, mas aqui é o que a Teresa está a dizer, é check requisitos, porque vão existir milhares de candidaturas, mas dezenas, milhares, centenas de milhares de candidaturas, e portanto eles têm que ter algo que seja facilmente verificável para garantir que vocês cumprem os requisitos mínimos. E depois, segunda fase, é o que a Teresa estava a dizer. Certo, obrigado. Não sei se posso fazer ainda a segunda pergunta. Rapidinha. Sim, força. Pronto, obrigado. Eu candidatei-me também a um EPSO, ao concurso AD5 para licenciados, e portanto, basicamente a minha pergunta é mais pessoal, mas talvez seja possível haver aqui outras pessoas na mesma situação, que é até que ponto é que portanto, quão grande seria a mais-valia de ter, por exemplo, um estágio na União Europeia para alguém que se candidatou ao EPSO ou AD5 para licenciados e está agora, portanto, em fase de preparação para as provas? Eu acho que pode não ter... Quer dizer, para as provas eu acho que tem imenso valor, porque eu acho que estar cá dentro e perceber como é que falar com os recursos humanos e perceber como é que estes testes são feitos, porque é que são feitos da maneira como são, ganhar acesso a muitos dos materiais que depois, claro, que são partilhados entre os estagiários, eventualmente fazer um cast que de alguma maneira é parecido ao AD5, mas um nível ligeiramente inferior. Eu acho que são todas ótimas experiências. Eu, se te posso dar conselhos para o Edify, há várias plataformas, isto depois obviamente tem custos, infelizmente às vezes os processos são um bocadinho
não têm muita informação disponível ou de forma mais clara, então há privados e empresas que se propõem a desmistificar, e há várias empresas dessas, não vou estar aqui a fazer publicidade a nenhuma, mas se pesquisarem encontrarão várias que têm materiais de estudo, etc., muito úteis, mas eu acho que o maior valor de fazer um estágio é perceber como é que se organizam os processos de recrutamento aqui dentro. Depois, para a prática, eu acho que lá está, o que interessam são os testes, as diferentes fases dos testes. Depois pode ter muito valor, depois já tendo um AD5 para ser chamado para uma posição. Aí, claro que sim. Está certo, obrigado. Haveria aqui só uma última questão e eu penso que ficaremos pela questão, como a última questão. Temos agora aqui a Leonor a colocar a mão no ar. Então vamos dar a palavra à Leonor. Só um minuto. Ou já tirou? Já retirou. Antes de saírem, eu recomendo vou colocar novamente o questionário para registarem a vossa avaliação deste webinar. Há aqui uma questão específica de um participante não identificado, tem uma questão específica. Em abril terei um evento que estou a coordenar de voluntariado internacional, o que implica a minha indisponibilidade nessa semana, ou seja, já será um período em que o estágio poderia estar a decorrer. É algo gerível, como poderia jogar com as ditas férias? Nós temos direito a 10 dias de férias. O estágio são 5 meses e são 2 dias por mês. Depois obviamente acaba a ser um bocadinho mais, porque há feriados e às vezes há o feriado de terça-feira e portanto dá para jogar com isso. Mas eu usei as minhas férias todas, a maioria dos estagiários usaram as férias todas, alguns até terminaram agora um bocadinho mais cedo porque usaram no fim. É muito fácil pedir férias e numa situação dessas, sabendo já de antemão, certo, eu assim que fosse selecionada mencionaria isso com o meu orientador, e aí tenho a certeza, ou tenho quase certeza que a pessoa será compreensiva e dirá, claro que sim, organizamos e tirarias essa semana de férias sem problema. Ok, pronto. Se calhar eu iria sugerir que em relação às questões dos certificados de línguas que nós partilhássemos efetivamente, não vamos entrar agora aqui em casos específicos porque há muitas situações que talvez venham a ser clarificadas por essa tal lista que nós vamos disponibilizar dos comprovativos possíveis e caso contrário também as questões são tão específicas, nomeadamente a que a Daniela está aqui a colocar agora no chat, que nós se calhar não vamos conseguir ter uma resposta taxativa, pronto. E se calhar são questões que vocês depois também nos podem colocar se continuarem com a dúvida, poderão talvez colocar-nos por e-mail, nomeadamente para o e-mail que o Bernardo disponibilizou na apresentação e que nós também vamos partilhar convosco, das carreiras europeias, ok? Nós já estamos aqui com mais meia hora do que estava previsto inicialmente, por isso pedíamos a vossa compreensão para que, pronto, não é possível, é óbvio que vocês teriam muitas mais questões e cada um traz as suas questões muito, muito pessoais, mas o que eu vos sugeri era que aguardassem agora pelo envio das apresentações que nós fizemos hoje. Vamos tentar também enviar-vos os links diretos para a documentação que está disponível sobre o book e sobre os vários estágios que o Bernardo falou, e no seguimento vocês analisarem essa informação e também com o tal linkzinho a propósito das possibilidades de comprovativo das línguas que fomos falando. No seguimento de analisarem essa documentação e de começarem a ver como é que pronto, é todo o processo de candidatura. Se surgirem algumas questões mais específicas, voltem a nós por e-mail e seguramente que terão resposta possível da nossa parte. Se nós não soubermos, se calhar temos que procurar, pode demorar um bocadinho mais, mas vamos tentar, ok? Penso que é isso, não é, Bernardo? E se calhar eu dava a palavra à Teresa e ao Bernardo para se despedir e depois também aqui aos meus colegas Ana Brandão e Manuel Ferreira. Sim, todas as dúvidas que tiverem podem nos enviar para o e-mail do Carreiras Europeia. Depois iremos partilhar também o link e também vamos partilhar a apresentação em formato PDF que depois enviaremos a todos os candidatos, todos os participantes. Eu, da minha parte, agradeço uma vez mais a disponibilidade que me deram de participar neste webinar e ao excelente trabalho da vossa equipa do IFP e da Rede Eures. Muito obrigado. Obrigada, Bernardo. Teresa. Eu também agradeço imenso o convite e se calhar deixo, aqui ainda temos 66 pessoas connosco, se
tiverem algum tipo de questão que se calhar mais na ordem da curiosidade, em que se calhar não é algo que vale a pena contactar o IFP, podem me encontrar no LinkedIn, eu respondo sempre, acontece muitas vezes, pessoas estão interessadas no estágio, mandam mensagem com perguntas, eu respondo sempre, portanto se me encontrarem no LinkedIn Teresa Tavares de Abreu, eu também posso ajudar a qualquer dúvida ou curiosidade que tenham. Já não está tanta gente a assistir, portanto já não tenho medo de receber tantas mensagens, depois não consigo responder, portanto estão à vontade também, e pronto, e agradecer o convite e é isso. Obrigada. Muito obrigada, Teresa. E os meus colegas Manel e Ana. A Ana vai recordar-vos. Exatamente, antes de saírem, preencham por favor o questionário para nós podermos conhecer a vossa apreciação e continuar a melhorar o nosso trabalho. Muito obrigada pela vossa participação e até breve. E boa sorte nessas candidaturas. E boa sorte, exatamente. Manuel? Da minha parte também, agradecer a presença do Bernardo, da Teresa, pelos seus fantásticos testemunhos aqui e o que trouxeram aqui à nossa sessão, aos meus colegas, às Anas também, aqui a colaboração também nestes webinars, agradecer a presença de todos e de todas e cruzar-nos aí por um dia, quiçá numa dessas capitais europeias e vocês estando num dos estágios da mesma, está bem? Ok? E boa sorte às candidaturas. Boas candidaturas. Exato, já agora só uma nota, é assim, nós falámos sobretudo de Bruxelas e Luxemburgo, mas, como penso que o Bernardo ainda chegou a mencionar, pode ocorrer existirem oportunidades também para as delegações as representações da União Europeia espalhadas por essa Europa fora, e da parte do CEA eu já não me lembro se existe a possibilidade de fazer estágio em países terceiros. O CEA também tem estágios nas delegações da União Europeia pelo mundo todo, mas não estão enquadrados dentro do Blue Book. Exatamente. Está em separado, ou seja, se vocês forem ao site, se pesquisarem European External Action Service, vão à parte de Opportunities e há lá estágios nas várias delegações. Acho que também é um bocadinho competitivo e difícil de entrar, mas também é possível e eu tenho colegas que fizeram e gostaram bastante. Mas é fora disto do Blue Book, não está integrado. Mas há muitas oportunidades e só recordar que no site portanto, do CIES, portanto, dentro do Eurocid, não é? Vão sendo publicadas muitas destas oportunidades de estágio ao longo do ano, aquelas que não se enquadram nos grandes programas do Schuman, do Blue Book, do Cicero, etc. O Bernardo e a equipa do Centro de Informação Europeia Jacques Delors vão publicando ao longo do ano e o Euro geralmente também replica um bocadinho também essa informação, tenta dar também alguma visibilidade. Têm oportunidades sempre ao longo do ano para todas as áreas de formação, educação, formação. Não pensem que ficam de fora porque não é por aí. Consegue sempre encontrar-se um enquadramento, porque aquilo que as entidades procuram muitas vezes são mais competências até do que áreas de formação específicas. Portanto, o vosso perfil é sempre bem-vindo. Obrigadíssimo mais uma vez, nomeadamente àqueles que se aguentaram até ao final. Ainda cá temos mais de 50 participantes. E boa sorte a todos. E aguardem, lá está, nós vamos enviar-vos a documentação até ao final da próxima semana, ainda bastante a tempo de vocês analisarem e de prepararem as vossas candidaturas até ao início de setembro. Mas não deixem, por favor, para o último dia, até porque o último dia só conta até às 9 da manhã. E isso é muito arriscado, porque os sistemas de informação não é nada difícil falhar. E se não entrarem, candidatem-se outra vez. Porque eu não entrei 3 vezes e depois entrei à quarta, até no Blue Book supostamente é o mais competitivo, portanto, às vezes é sorte também. Não se desmotivem se não entrarem à primeira. É isso, eles estão lá todos estes de 6 em 6 meses, mas os outros estão ao longo do ano todo, portanto é uma questão de irem estando atentos às oportunidades que surgem. Está bem? Então, muito boa tarde a todos e se calhar vamos fechar a reunião, está bem? Obrigada por terem estado aí, um bom verão também e estejam atentos ao vosso e-mail, vão entretanto receber a informação na próxima semana, está certo? Obrigada, boa tarde.